Ganhar é nossa chance, nunca desistir da bola. Vamos gritar bem alto com a força de um leão. A torcida tá vibrando, é pura paixão. Ponte Cresce, Futebol Clube, lutar até o fim. Ponte Cresce, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos, no gramado a brilhar. Ponte Cresce, Futebol Clube, lutar até o fim. Ponte Cresce, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via. Futebol Clube, lutar até o fim. Ponte Cresce, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é a nossa via. É nossa via. Ganhar é nossa chance, nunca desistir da bola. Vamos gritar bem alto com a força de um leão. A torcida tá vibrando, é pura paixão. Ponte Cresce, Futebol Clube, lutar até o fim. Ponte Cresce, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos, no gramado a brilhar. Ponte Cresce, Futebol Clube, lutar até o fim. Ponte Cresce, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via. Futebol Clube, lutar até o fim. Ponte Cresce, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é a nossa via. É nossa via. Ganhar é nossa chance, nunca desistir da bola. Vamos gritar bem alto com a força de um leão. A torcida tá vibrando, é pura paixão. Ponte Cresce, Futebol Clube, lutar até o fim. Ponte Cresce, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos, no gramado a brilhar. Ponte Cresce, Futebol Clube, lutar até o fim. Ponte Cresce, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via. Futebol Clube, lutar até o fim. Ponte Cresce, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é a nossa via. É nossa via.
Ganhar é a nossa chance, nunca desistir da bola. Vamos gritar bem alto com a força de um leão. A torcida tá vibrando, é pura paixão. Podcast, Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos, no gramado a brilhar. Podcast, Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via. Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é a nossa via. A nossa via. Salve, salve, rapaziada, ligado no Podcrebs FC. Estamos aqui mais uma quinta-feira. Vocês vão ver que tá um formatozinho diferente. Vamos testando um formato aqui para vocês mais informativo do futebol de quinta. E ó, antes de mais nada, a gente agradecer o último programa de 2025. Estamos iniciando o programa de 2025 da melhor forma, com Intercontinental rolando, Mundial de Clube da FIFA, melhor dizendo. Final da Copa do Brasil, aconteceu o primeiro jogo ontem, vai ter o jogo de domingo, vamos falar um pouquinho também. Thiago Silva de saída, David Ancelotti também de saída do Botafogo, então vamos trocar ideia sobre as notícias que aconteceram nesses últimos dias também. E antes de mais nada, vamos falar um pouco de tudo que acontece aqui nesse podcast, graças ao Podcast Garagem, que é toda essa estrutura, câmeras em altíssima definição, microfones também de excelente resolução, um ambiente extremamente climatizado, então vocês já sabem como é que funciona o Podcast Garagem. Mais um ano se encerrando e mais um ano da gente falando a mesma coisa. Se vocês quiserem um estúdio para vocês conseguirem botar seus conteúdos em dias, usar o seu Instagram como um bom portfólio, só vir aqui no estúdio do Podcast Garagem, que vocês são muito bem recebidos e um trabalho muito bem recompensado para vocês. Fechou? Então, mais uma vez, né, mais um ano com o Podcast Garagem, mais uma parceria e assim sucessivamente. E antes da gente falar também, temos que falar de uma coisa que aqui vai ser pelo acostumado, que é aqui, né? A nossa queridíssima Pizzas, que aí o nosso cupom vai aparecer aqui. Agora mudou, né? Mudou, fica complicado. Mas nosso cupom Pizzas, para você pedir no aplicativo, cupom PODCREBS10 para você pedir a sua pizza. Você pode ver diversos sabores da a gente costuma pedir aqui, ficou lá por conta da ausência da mesa, mas pedimos a nossa Mega 1, né, aquela de 70 centímetros, que é um rodízio à parte, onde você pode misturar pizza doce, pizza salgada, diversos sabores para você. Nesse tempinho, né? Nesse tempinho você pode botar ali uma pizzazinha ali, em vez de cozinhar, uma pizzazinha doce. Não, tem que dê menos trabalho, né? Esse tempo pede, né? Uma Exatamente. Pizza eu já dei uma saboreada ali, calabresa. Depois eu pulo pra de chocolate. Então você que tá nos assistindo, dá tempo ainda, pede. Pra acompanhar essa resenha e vai comendo, vai saboreando aquele Além disso, vai nos ajudando, né? Exatamente, a parceria se mantendo aí. Domingo, por exemplo, tem jogo? Peça essa pizza, pô. Não, domingo ninguém cozinha. O jogo é 6 horas, era 6h30, CBF já pede. A pizza tá na tua casa pra você curtir o jogo, beleza? E a gente automaticamente já tá com um aqui. Eu não sei exatamente o tempo, eu não me recordo, mas já tá um tempo como já. Vamos virar esse ano aí com ela também, e numa parceria que a gente tá tendo aqui. E bem aquela parceria bem saborosa, bem deliciosa, como vocês já estão acostumados, você que já pediu de queimada e redondeza. Então, o nosso cupom lá no aplicativo, somente no aplicativo, PODCREBS10, para você pedir aquela pizzazinha com descontozinho maroto, tá? E também temos, né, que é aquela... Agora, a gente fala de futebol, automaticamente a gente tem que falar de uma bola de alto rendimento, que é Alpa Bolas. Aqui, ó, no meu canto aqui, ó.
Temos teve até um videozinho lá na aula para vocês poderem acompanhar, né? E aquilo, bola de futebol, bola de Na verdade, houve um evento, né, na qual a Alfa patrocina o Marquinhos, né, para promover, né, essa nova parceria, né? Lembrando que a Alfa não é só futebol, é futsal, Caraca. Futset, é Society, é Altinha. Lembrando que é patrocinador oficial dos principais campeonatos de futsal, de futevôlei. Então, só daí você vê a qualidade técnica da bola, do gomo, Sim. da produção, do material. Lembrando que Alfa Bolas, Fala. a batida no peito do seu pé, a curva se mantém. Tu tá, cada dia que passa, tu tá botando Isso uma ajuda. linha mais na Linha treino, o pessoal já sabe da qualidade. Tem uma Quality Pro. Performance. Profissional, né? E aquela... Vou te falar, eu acho que todas elas são muito bonitas, mas pra mim a Quality Pro Temos aqui, inclusive, autografada pelos jogadores do Bayer Leverkusen. Né? Não, ela tá aqui. Ela tá aqui. Eu achei que ela tava ali, mas ela tá aqui. Então, assim, todos os nossos patrocinadores aí, mais um ano da gente aqui com esses patrocinadores. Espero ter todos vocês no ano de 2026 também. Porque é aquilo. No final do programa, a gente vai deixar mais de despedida assim pro final do programa, porque é mais informação, é mais resenha que a gente vai ter aqui, porque, cara, teve assunto, teve bastante assunto essa semana. Isso aí. E assim, queria começar com uma... Não, antes de começar, a gente esqueceu faltando um. Perfeito. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Saboreia. Toma, aguinha. Inclusive aqui na Canecation do... Não, isso aí. Canecation do Pod Crabs FC. Que é a Embala Doces e Embalagens, né? Que fica aqui no centro de Queimados, né? E é a melhor loja de doces e embalagens da nossa cidade. Lembrando que você quer utensílio, plástico, água naquele precinho, refrigerante, engradado, Embala Doce Embalagens. Pra quem vai ver a finalzona aí, né? Não, isso aí. Refrizinho. Esquece. Na rua Padre Marcos 69, loja 45. Perfeito. Embala Doces. A doçura no seu paladar. Tu tá nessa do merchan, né, dos outros, né? Tem que tentar. Também tá boa, E Se alguém quiser patrocinar a gente tem que jogar pra cima, né? Dá pra fazer um slogan maneiro. Tu é bom. Inclusive, a Alfa pode escutar esse teu slogan aí dela. Não, a Alfa já tá ligado já, né? Porque é um excelente slogan. Ô, Ives, pra gente começar... A gente já vai falar do assunto, talvez, principal, que foi ontem. O Flamengo, quero saber como é que foi. Vamos falar bastante. Tomou um negócio pra ficar nervoso. Hoje eu tô de mecão, né? Tô de mecão, 10, né? Mecão. Hei de torcer. Hei de torcer até morrer. Porque a torcida americana é sempre assim. A começar por mim. Queria mandar um abraço pro grande trabalho do nosso presidente Romário, né? O Guerra lá na diretoria de futebol. E a toda a torcida americana. Quinta maior torcida do Rio de Janeiro, né? Que me desculpe, pessoal lá do Goitacazes, do Americana. E um abraço. E um abraço, pessoal do Diabo da Tijuca, grande página, antiga que cobre América, tudo sobre América. É isso. E eu torço pro Mecão, né? Da nossa baixada, e é isso aí. Ano que vem. A camisa só pra pegar uma Série C. Vamos, Mecão. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Eu gosto do América também. Cara, o nosso presidente Romário me pegou, Marquinhos. Qual foi o comentário do fórum aí, Marquinhos? O fora que eu tive presente lá no programa deles pra falar umas asneiras lá. Boa noite, minha tropa. Ives Brian lançou a peita do que consagrou o Romário. É isso. Quem sabe no nosso futebol no final do ano, né? Eu pego um pouco ali da habilidade, né? Lembrando que assim, eu não... Hoje em dia eu dei uma parada, joguei muito tempo no Guaraciaba, lá em Belfor Roxo, né? E o que acontece? Eu tô parado, cara. Eu tô parado, o físico não tá em dia ainda pra aguentar os 90 minutos. Então eu tenho me mantido naquela base de não correr, cara. Na verdade, o que acontece? A bola que tem que correr, né? Eu só boto pro gol, sempre fui centroavante. A bola chegando, eu mato no peito e jogo pra dentro. A questão é a recomposição que eu não tenho feito. Mas quem sabe, Romário, a áurea bate. Eu vou jogar com essa aqui lá na contenção e eu faço uns golzinhos, né? Pra representar o Pod Crabs. Então se a gente montar uma seleção do Pod Crabs versus fora, tu vai ser o 9. Não, vou ser o 9. Até porque eu não corro. A bola chegou pra dentro, não faço recomposição no marco. Rapaz, eu aguento meia horinha ali, vou ficar na banheira lá. A bola chegar, eu boto pra dentro. A bola tem que chegar. E tem que ver quem é o meia. Pô, se a gente fosse fazer um timezinho do podcast, nosso meia de qualidade. Estamos falando de Cidinho. Cidinho estaria no meio campo. Cidinho estaria no meio. Volante ali. Olha o Brunete aí. O Mário jogou nos 4 grandes do Rio.
Papo reto, Bruno, papo reto. É isso. Aí. Isso aí é Fabrício, Ó, o Musa é benção. É o Musa. Cara, eu queria saber, eu não sei se já alguém sabe disso, por que tá começando a ter uns números, tá ligado? Depois do usuário. Não sei se a galera sabe dizer, mas eu acho que deve ser pela questão do que tem um rankzinho agora. Pra quem 90 minutos? A Fabola tem a bola de futsal. Tem de tudo, pô. Esquece, pô. Esquece. Tudo. Lembrando que um dos principais campeonatos, né, do nosso país, né, o Paranaense, tem o Pato Branco, tem outras grandes equipes, é um celeiro junto com o pessoal do Rio Grande do Sul, né, da Federação Gaúcha, é patrocinado pela Alfa Bolas, né. Aí, ó. O Bruno falou que se chamar ele. Não, o Bruno é primeiro volante, matador. Bruno, você tem a prioridade de participar no caso a gente faça esse evento de futebol, porque você já veio aqui, você colaborou muito pro podcast UFC nesse ano, valeu? Então assim, você obviamente será lembrado. Inclusive vai pingar um convitezinho pra você. Não sei se já pingou, já falou com ele? Não, daqui a pouco eu vou mandar lá. Tá, vai ficar todo bobo. Enfim. Daqui a pouco pinta aí. Vou pingar um negocinho pra tu aí, ô Bruno. Cara, o primeiro assunto que eu queria abordar, que é o seguinte, né? A gente falou um pouquinho disso na terça-feira lá no Fora, e é um assunto delicado para a torcida do Fluminense, muito mais, que é a saída de Thiago Silva, né? Depois dele ter voltado, ele jogou muito pelo Fluminense, foi até cogitado, isso a gente vai falar também, cogitado para uma seleção mesmo com 40 anos de idade. E assim, queria saber primeiro de vocês, o que você acha dessa saída do Thiago Silva e o como impacta isso no Fluminense, cara? Porque a gente pode ver que os números do Thiago Silva, enquanto está em campo com o Fluminense, basicamente ditam a temporada do Fluminense. Né? O que tu acha dessa Thiago Silva saindo do Fluminense sem um destino, falando de um possível Milan, mas até então não tem um destino. O que tu acha disso aí? Vamos lá, o que eu penso sobre essa situação, né? Thiago Silva, se não for o melhor, é top 3 dos zagueiros que atuam no futebol sul-americano, né? Você vê que o Fluminense, com os números desde 2004 para cá, mais de 50% das partidas que ele não tomou gol é quando o Thiago esteve em campo, óbvio, juntamente com o Fábio tem salvado. É um pilar, né? É um cara, é um líder nato. E além a defesa do Fluminense melhora muito com ele ali, né? Que ele organiza, é um cara que sabe mexer ali no posicionamento dos jogadores, né? Muitas vezes o Inácio e o Freitas criticado, ele conseguiu salvar eles ali, ajudar nessa consistência, ajudar na melhoria tanto do René quanto do Samuel Xavier também, junto com o pessoal ali do meio, o Martinelli puxando como na primeira volância. E é um cara que faz falta, cara. É um cara aqui na América do Sul, pelo menos top 3, né? É um nível muito alto que a gente tem de poucos zagueiros desse balaio. Só que é uma questão que pesa também, primeiramente, que a mulher dele tá enchendo o saco, né? Sabe como é que ela é. É um Marcão esposa, é como se fosse um Marcão esposa. E assim, os filhos dele, né, jogam no Chelsea, né? E por questão de qualidade de vida, ele quer estar mais perto da família, né? Tá morando aqui no Rio sozinho, quer voltar para Londres, né? E o Milan tem interesse na contratação dele, né? Mesmo com a idade avançada, é um cara que hoje, atualmente no Milan, ele chega e joga tranquilamente, na minha opinião, né? Ia jogar lá do lado do Skriniar lá. E se sair do Fluminense, né? Igual saiu, né? É uma falta imensa, né? Até porque a gente também... O Fluminense ali na zaga é só abençoado, né? É complicado. O Freitas, o Inácio, o Rabelo, 6 jogos no ano. O Angione deu uma de maluco. Ninguém entendeu porque contratou. O Schmidt entrou num jogo bem, não joga mais, não entra. O Zubeldia também não usa base. Isso é fato. No São Paulo já não usava. Então, como é que vai repor um cara do nível, o cara próximo? É muito difícil. Muito difícil. Se você pegar no... Melhor que ele aqui no Brasil, cara, tecnicamente não tem. A gente pode contestar. Fase, você pode botar o Léo Pereira em fase, né? Tecnicamente. Porém, o Léo Pereira, o Gustavo Gomes e ele, que o Léo vem de lesão. Mas tecnicamente o cara é surreal. É a liderança também. Cara, ele faz os outros também jogarem, cara. O cara tá do lado dele, pro cara é mais simples ali, cara. O cara aumenta o nível dele, só tá jogando no lado. Pra mim, ele fez muito o Marquinhos jogar, o que é, né? Melhorar, né? Tanto na seleção como no PSG. Assim, eu tenho uma opinião, sem o Thiago Silva e Fábio, seriam uns 3 ou 4 pro Vasco, exatamente. Eu falei isso na terça-feira, alguns tricolores são ainda estão meio receosos de falar isso, mas foi isso, gente. O Fábio, o Thiago Silva tirou 2 chances do Rand, claro, de gol.
Cara, o que eu ia falar do Thiago Silva é que é o seguinte, cara. Pra mim, é um jogador que... um cara fazer o que ele faz com 40 anos, e além disso, é um cara que ele é ídolo no Chelsea, o Thiago Silva é ídolo no PSG, ele é ídolo no Fluminense. Então, assim, ele costuma ser ídolo aonde ele passa. É um cara que tem 40 anos de idade, mas é um cara de extrema qualidade. Você, como o Bruno acabou de citar, se não fosse o Thiago Silva ali, seria 3-4 pro Vasco tranquilo, porque ele tirou várias chances, oportunidade do Vasco fazer gol. E é um jogador de um nível que, assim, não é normal a gente ter essa cabeça de acreditar que um cara com 40 anos tem que ter vaga na Copa do Mundo. Só que não é alucinação. É um cara que tá jogando por merecer essa vaga. Até porque a gente tem o Militão com LCA de novo, que é sempre sem problemas com lesões. E assim, eu sempre falei isso. Pra mim, podia levar 3 zagueiros que estão num nível muito bom e o Thiago Silva foi uma quarta opção, até por uma liderança que ele tem, apesar que a galera costuma botar aquele episódio do Chorão lá, mas ele tem essa liderança e bota ele como opção. Agora, eu não sei nem se é só como uma quarta opção. De repente, uma terceira opção. Entendeu? Porque o Militão, pra mim, na minha seleção ideal, ele era até lateral direito. Entendeu? Pelos laterais direitos que a gente tem. Então, assim, o Thiago Silva, pro Fluminense, é um peso... A saída dele é um peso muito grande, porque o Ignacio é um jogador que a torcida até queria que ele jogasse no lugar do Freitas, não entende o motivo dele ter saído, o Josué falou isso aqui na terça-feira. Só que aí ficaria só ele agora nesse momento, porque o Freitas é incontestável que ele não merece jogar no Fluminense, e você tem o Thiago Santos que tá saindo, que também era muito contestável. Então, assim, o Fluminense tem algumas informações que até o Josué trouxe na terça-feira, de que o Fluminense não tá pensando em contratar para 2026, até então no planejamento, até tendo visto que vai forçar uma possível SAF para isso. Mas eu acho o Thiago Silva uma peça, um pilar pro futebol brasileiro, e até pensando em seleção, dá para pelo menos pensar no Thiago Silva. Se não vai convocar, porque não foi convocado no ciclo, pelo menos pensar no Thiago Silva. E eu vou falar mais também. O Fábio também é um cara que tem que ser pensado, porque goleiro que pega pênalti igual o Fábio, e fazendo o que ele tá fazendo 45 anos, tem que ser cogitado pelo menos na seleção brasileira. Assim, o Thiago, o que acontece? Vamos lá, um cara respeitado dentro do mundo do futebol, né? E ele igual eu falei, é um líder nato. E assim, cara, dentre, igual você falou, da safra que a gente tem atualmente de zagueiros, né? E pelo nível que ele tem apresentado, ele é um postulante. Sim. Eu acho que o que pecou um pouco do pessoal não chamar ele é por questão da idade, né? Que já tem uma certa idade. Mas é um cara que tem demanda e deveria ser chamado, ser testado, né? O Militão se machucou, só vai voltar em abril, né? Ele vai voltar perto da Copa. E igual eu te falei, minha opinião, o Militão seria lateral na seleção, né? E aí, ali, Gabriel Magalhães, o Marquinhos, né? Que é o que tem, Bremer, Alexandro. E outra coisa, você falou que citou o Fábio, cara. Eu acho que eu tô com 27 anos. Eu comecei a acompanhar futebol legal com 12 anos. E o Fábio já ganhava jogos. Com 12 anos já vi o Fábio ganhar jogos pro Cruzeiro. Quantos jogos eu vi o Fábio ganhar no Fluminense, né? Então é um cara que, assim, ele é subestimado, né? Provavelmente, se jogasse no time mais midiático, igual o meu time, que é o Flamengo, ele teria mais chance, né? Igual o Martinelli, é um cara muito que eu acho... Sim. Que foi um pouco questionado a torcida do Fluminense, mas vem jogando bem, é um cara que poderia ser testado alguma vez na seleção. Só que outra questão que pesa contra o Fábio é aquela situação quando ele foi convocado em 2004 para o Luxemburgo, na qual ele fazia cultos. Sim. Ali na concentração. Então ele ficou muito taxado lá dentro da CBF. Então eu creio que há ainda esse preconceito, essa politicagem lá dentro de não querer convocar ele, por isso, pode ser um dos motivos. Porque para se passar 20 anos, né? E o Fábio não tem mais nenhuma oportunidade, não há nenhuma justificativa, né? O Fábio dentro da baliza é top. Óbvio que assim, com os pés não sai bem, nunca soube sair. E sair do gol também não, mas assim, ali quantos jogos... O Fábio é o goleiro que a gente precisa para ganhar jogos, né? Sim. Um cara que ganha jogos, porque goleiro de seleção não tem que ser regular. Ele tem que ser decisivo para ganhar. Cara, e o que todos os campeões mundiais tinham grandes goleiros. E é isso que a gente precisa pra voltar pra ter o Hexa. Cara, e eu acho curioso também, porque você falou Cara, que eu vi, assim, puxando aqui na memória quando você tava falando, eu acho que o Fábio é tranquilamente top 3 que eu vi no campeonato no Brasil. No Campeonato Brasileiro. Porque, por aí, cara, são pelo menos 10 anos vivendo um auge absurdo. É ele e Ceni, talvez.
Assim, que eu lembro. de sequência maior de brasileiro pode ser, né? Porque eu acho que eu boto ele no top 5, até porque o Dida ficou por tempo aqui. Porque o Dida era. O Dida, cara, o Dida era sacanagem, mano. O Dida era bizarro, sacanagem. bizarro. Se o bobear tá acima do Rogério e do Marcos. Rogério, Marcos, Dida. Rogério, Marcos, Dida, Fábio. Aí tem um quinto aí. É porque que assim, fica- eu vi, sendo bem honesto, eu vi bem pouco do Marcos. Porque o Marcos se aposentou. Marcos também era sacanagem. Foi em 2014, por aí, 2013. Eu vi pouco do Marcos. Por mais que O Vitor também, o Rogério, na época de por mais que o Rogério Ceni, obviamente, né, agarrou muito menos na década de 2010 pra cá, mas o que ele fez foi uma patifaria ali. Então, assim, dos que eu vi, né? O Dida eu não vi agarrar no Brasil. Só depois quando ele veio pro Grêmio, pro se não Grêmio. me engano. Não, ele jogou na não- Portuguesa também. E assim, ele tá com 45 anos, né? Pergunta pro preparador físico, Flávio Tênis, que é um cara primordial, né? Também a gente tem que exaltar, né? O preparador de goleiros do Fluminense, né? Que tem feito um grande trabalho com o Fábio. E assim, não tem previsão de aposentadoria, não, cara. Tá indo muito bem. A gente. Cada vez mais os reflexos, a explosão, né? Cara, é difícil até falar, porque eu vi inúmeros jogos o Fábio ser decisivo, ganhar jogos pro Fluminense e pro Cruzeiro, né? Agora você falou a questão aí do Angiano não querer contratar ali, né? Pra reposição, né? Estavam falando que era possivelmente pra tentar Pra jogar segurar a essa desculpinha SAF, pra virar uma SAF, a BTG. entendeu? Pra Cara, falar, a gente não pode contratar, eu tem que acho virar SAF. loucura, porque assim, o Fluminense é um clube que, óbvio, a gente teve diretorias anteriores, a Bad, o Peter, que só Deus nos acuda, né? Então, o Mário acho que fez um bom trabalho, tem seus erros e acertos, só que o Mário mudou a perspectiva do Fluminense. O Fluminense hoje é um clube dentro do mercado brasileiro, né? Que tem credibilidade. É um clube bem pagador, o pessoal gosta do Fluminense, ele tem credibilidade com os bancos, o Fluminense paga em dia. Só que eu acho que assim, o Paulo Angiano, acho que pra mim é um diretor de futebol defasado já, porque assim, o scout do Fluminense eu acho fraco, e o Paulo Angione com o dinheiro que entrou, cara, é inadmissível o Fluminense vender baixo igual tem vendido os jogadores, não usar sua base, que é uma das melhores do Brasil, e não contratar altura. Pra mim, o Igor Rabelo é um tapa na cara. Sim, pô. Isso não existe, mano. Não existe. 30 milhões pelo sorteio também é outra coisa que não existe. Que via mal no Grêmio, via mal no Santos. Por exemplo, o Fluminense com o Zubeldia dá uma melhorada, um time mais competitivo. Defensivamente sofre menos, mas aí tu vai pro ataque, não tem atacante. Exatamente. Lembrando que Carlos Vinícius, do Furra, hoje no Grêmio, óbvio que é fácil eu falar, né? Porque engenheiro de obra pronta tá fazendo gol, tá dando certo. Foi oferecido. O Angione e Mário falou que não. Mas assim, mesmo sendo engenheiro de obra pronta, é um cara que vinha Cara, em baixa lá não, na ia vir só com salário. Exatamente. Era uma Já que não opção quer mais gastar? viável. Porque o Fluminense, de fato, hoje não tem. Não é nem que a gente fala que não tem atacante de qualidade técnica também, mas não tem em número, porque o Serna era pra disputar a vaga com o Keno. Aí entra o Serna e o Keno juntos. Então, assim. Você não acha pra mim entendeu pra ser titular do tem, Fluminense, não tem. né? O Keno hoje também isso não aí. tem. Então, O Everaldo, Deus nos acuda, né? O Serna tem um lance no Fluminense Vasco que, cara, ele chega na cara do gol ali com o Jardim, não tenta chutar, não encobre, só tenta passar. Pô, cara. então, provavelmente chutar, isso foi um debate que a gente falou na terça-feira. Se o Fluminense tivesse um atacante bom, provavelmente ele talvez venceria o Vasco. Porque criou chance, só que ninguém finalizou, pô. E aí é um erro de planejamento, Aí, né? Que já vem sendo exatamente. feito há um tempo já no Fluminense. É o que eu falei pra... E aí é o que eu acho que há uma defasagem ali. O Fluminense precisa de um diretor de futebol mais profissional e de um scout que trabalhe melhor. Porque assim, o Fluminense teve dinheiro pra fazer algumas certas contratações e os scouts não têm buscado os caras certos, né? O Tchaikovsky acho que é mais um acerto, né? Em meio a tantos erros, né? Cara, e até... Tu falou uma frase do Thiago Silva, que eu lembro que foi o meu primeiro corte que eu falei aqui, que foi do Thiago Silva ter dado uma carreira pro Marquinhos, cara. Porque, assim, é um jogador que jogou basicamente sempre com o Marquinhos, né? Fora as idas ao Chelsea. E, assim, cara, o Marquinhos, ele tem uma fama de meio... Ontem, por exemplo, ele fez um pênalti, assim, completamente infantil. E uma coisa que me irrita dele, cara, é que ele tem a braçadeira de capitão, né? E não cobra ninguém, mano. Não, esquece. Isso aí, cara, eu entendo que assim, o futebol às vezes é chato, né? Mas, cara, tu é o capitão, tem que abrir a boca, mano. Sim. Tu é mudo, pô. Isso não existe, pô. Ali na igreja não é futebol, filho. Tu vai ter que cobrar o árbitro, pô. Fica quieto. Que papel de liderança é esse? Eu que muitas vezes também critiquei o Thiago. Sim.
Na Copa de 14 por ele ter chorado, né? Mas o Thiago cobra, o Thiago fala com a equipe e o Marquinhos fica mudo, pô. Isso não é igreja, isso é futebol, pô. Não, tu acha que o Thiago Silva vai pro mercado nacional? Não, né? Difícil, né? Não, a mudança dele, ele quer ir pra Europa, cara. Senão ele ficava no Fluminense, Ele quer ir pra Europa pra ficar mais perto da família, a qualidade de vida é outra. Tanto é que você viu, os filhos dele jogam no Chelsea. Estavam falando de um possível Milan, né? A esposa dele não quer jogar aqui. A Isa não quer viver aqui. E a gente sabe como é que funciona. A mulher mandar, filho, ó, rabinho atrás da perna. Isa? Se não me engano é Isa. Rabinho atrás da perna. Muito obrigado, Isa. Muito obrigado. Rabinho atrás da perna, quem manda é a mulher, o homem só obedece. Você botou o Fluminense na sinuca de bico que você nem imagina. E aí eu te falo, o Zenit tá aí, o Zino tá doido pra voltar pro Fluminense, só que é difícil negociar com os caras. Pra mim o que pedir tem que pagar, pô. O Nino chega, joga top 5. Não, se o Nino chegar no Fluminense, esquece. Cara, e o Fluminense teve a chance de fazer Nino e Thiago Silva. Pô, seria uma jaca enjoada, né? Esquece, saída de bola ali. Tava carregando a zaga o Nino é um cara veloz, é um cara novo. Imagina com o Nino. É um cara indo de caráter, cobrança. Mas o Nino ele vai vir quer acrescentar muito. Não. Tenho certeza. Tá nos entes, o Flamengo podia tirar essa onda de Vitão, né? Tentar o Nino, né? Vitão dá mais. Cara, mas eu vou te falar. Vitão eu acho meio. Eu guardo o Vitão, mano. Acho muito bom jogador. Acho que se o Vitão tivesse, assim, mais uma vez, se ele tivesse num eixo mais midiático, ele estaria numa situação melhor. Ele é um cara muito bom, mano. É um cara muito bom. Assim, é um zagueiro que eu acho, por exemplo, que no estilo de jogo do Flamengo, do Felipe Luiz, acho que encaixa bastante. Mas é aquilo, é um jogador que eu gosto. Não sei como é que os colorados veem o cara, Vitão. Mas o Nino é bem mais jogador que o Vitão. Assim, dos zagueiros que eles têm lá, né? Juninho, é o melhor que eles têm, né? O mercado, né? Parece até uma peça de leve. Baldassi quer vender ele não, né, Baldassi? Não, ele é muito... Cara, é o que eu tô falando. Ele é muito valioso pro Inter, cara. Inclusive, se o Inter tivesse sido rebaixado... Vamos ver agora lá com o Pesolano lá no Inter, qual vai ser, né? O Pesolano chegou lá. Cara, e agora eu tô até vendo, tá aqui na minha frente a camisa do Botafogo, tivemos uma notícia no Botafogo que David Ancelotti foi demitido do Botafogo, no caso, numa treta que tem. Explica pra galera, Ives, o que foi essa treta? Não, a questão é o seguinte, né? O David, pra tua comissão, né? Houve um desentendimento, né? Porque a diretoria do Botafogo ali, o Tário, o Tex, eles acham apropriado mandar o Luca Guerra, que é o preparador físico do Botafogo, embora, né? Eu até não acho errado, não, até porque o Botafogo teve mais de 40 lesões no ano, né, cara? É muita lesão. Time sempre com desfalcado, lesão atrás do outro e muita lesão muscular. E, assim, o David não gostou, né? O Ancelotti não gostou, né? Queria manter. Queria ficar só se mantivesse ele, a diretoria negou. E aí o Ancelotti não entrou em acordo com o Botafogo e foi embora. Pediu seu rumo, meteu o pé. A diretoria do Botafogo nunca pensou em demitir o Ancelotti. Tava nos planos, né? Mas houve essa divergência, né? Assim, minha opinião é o seguinte, quem manda é a diretoria, né? E realmente o trabalho do preparador tá muito fraco, né? Pra o David querer manter essa pose e manter o Luca no clube com inúmeras lesões, né? Não é só a quantidade de lesão, né? Os jogadores falam que o trabalho dele tá sendo fraco, cara. Pô, mano, quando os jogadores falam que o trabalho tá sendo fraco, muita lesão muscular, cara, assim, não tem o que fazer, não tem como manter um cara assim, né? E acaba o ciclo dele à frente do Botafogo, né? Ele que teve 58% de aproveitamento, né? O Botafogo perdeu peças, né? E o David vem depois do Paiva, né? Que o Botafogo começou foi um ano sem planejamento do Glorioso, né? A diretoria decidiu só após a Supercopa começar ali no Brasileiro o planejamento, né? O Botafogo perdeu os principais jogadores, né? Contratou bons jogadores, não à altura dos outros, né? Com a mesma qualidade técnica, né? O mesmo perfil decisivo. Mas, sem minha opinião, o Botafogo tem um elenco ali top 7, top 6. Bons valores, de valores jovens. Com foco em venda, igual é o foco da SAF do Botafogo, né? O Botafogo competiu, não fez um brasileiro péssimo, foi 6º lugar. Mas, devido à alta expectativa, como no ano passado foi campeão brasileiro Libertadores, e esse ano disputou tudo, não ganhou nada, há essa frustração do elenco alvinegro, da torcida alvinegra, né? E o nome da vez é o Rafael Guanais, que vem de um grande trabalho no Mirassol, né?
E aí vamos ver como é que vai ser a situação, né? Assim, o Guanais é um cara promissor, né? Sim. E eu acho que vale a aposta, né? O Texo, né? É o Texo, mano, mas o Tyro não são de mandar técnico embora assim, por qualquer coisa resultado, são de manter. Eu acho que com o elenco que o Botafogo tem, com jovens valores, uma contratação aqui e outra, pode fazer um bom papel em 2026, né? Óbvio que assim, pro Guanais é tranquilo, até porque o Mirassol não. Primeiro que não tem expectativa, não tem a pressão de um time grande, né? Sim. Então joga leve, joga solto, jogava uma competição só. E isso ajuda muito, né? O Botafogo já vai começar na pré-Libertadores contra algum time boliviano, né? Então vai ter um calendário cheio, né? Mas eu acho que a aposta é válida e é o nome mais cotado para assumir a direção técnica do Glorioso. Vou trazer os números tu falou que a porcentagem do Ancelotti com a camisa do Botafogo, né? Foram 33 jogos, 15 vitórias, 10 empates, 8 derrotas, 48 gols marcados, 35 sofridos. Assim, não são números ruins, né? Teve São bons números- jogos, maus jogos. exatamente. Óbvio que é porque um cara, até ele chegar, se adaptar ao futebol brasileiro, né? Lembrando que ele é um cara novo na profissão, né? Ele não era mal visto pelos jogadores, né? Tinha o grupo ali até que na mão, né? Mas essa questão da preparação física foi algo que rachou um pouco a diretoria, houve divergência. Se eu sou antelotinho, conversava com o pai dele, né? Conversava com a diretoria, né? Até porque ele tá com uma oportunidade de ouro, né? Ele Cara, poderia ter mais tempo agora de preparação visando 2026 e fazer uma boa campanha com o Botafogo. Eu vou te falar, até pensando como é que começou o ano do Botafogo, eu lembro que a gente recebeu um Botafogo, eu não sei se foi o Rodrigo que veio aqui no começo do ano, e o Botafogo não tinha rumo nenhum. Então, assim, vendo aquele início de ano do Botafogo, onde o Botafogo começou sem treinador, sem planejamento, sem saber nada do futuro, e o Botafogo parou numa pré-Libertadores, que não, se você esperasse o que aconteceu em 24, se manter em 25, você esperasse uma Libertadores. Acabou que não foi vaga direta, porque o Fluminense não conseguiu vaga no Brasileirão, e o Fluminense e o Cruzeiro não foram para a final da Copa do Brasil. Mas me pareceu que o Ancelotti, que eu inclusive subestimei muito, porque eu acredito, não tinha trabalhos recentes, né, na carreira, então eu imaginava que para um atual campeão, vindo de um Arthur Jorge, um time que precisava manter uma Libertadores, manter uma competitividade, trazer um cara que não tinha essa experiência, eu achava estranho. Mas acabou que ele fez um trabalho até bom, botou o Botafogo na Libertadores de novo, né, na pré-Libertadores. Mas assim, cara, vendo o início do ano, foi um ano confuso do Botafogo. Até porque o bastidor fora de campo, né? A briga associativa, Sim, o Grupo Eagle, o Lyon, a chinesa Awan. Então, tipo Isso assim, acaba botando pra dentro do campo. O externo acaba entrando também, né? se você para pra pensar, o Botafogo com a saída, eu acho que o Botafogo tem muito a perder com a saída dele, porque assim, se você pegar o treinador, um excelente trabalho do treinador do Mirassol, só que eu acho que é o que eu sempre falo, são realidades diferentes. É um trabalho sem pressão, que levou o Mirassol à história, e um time com pressão. A gente viu o Vojvoda. A gente tem esse costume de ver treinadores com trabalhos excelentes, com todo o respeito à torcida do Fortaleza, mas a pressão é diferente da torcida do Santos. Isso é incontestável. Normal. Tem pressão? Tem muita, mas Porque a diferente de um mídia, clube embora grande. o Santos tenha uma mídia Exatamente. menor que a dos 3 grandes da capital paulistana. Mas é maior. Aqui no eixo é sempre falado, então a pressão é maior, o Santos tem mais torcida, cobrança é gigante, tem uma mídia imensa também devido ao Neymar, né? Então os holofotes Então, acabam assim, sendo cara, maiores. Eu acho arriscado, mano. Eu acho arriscado. Tudo bem. Foi uma crise ali que aconteceu de querer demitir o preparador, e ele acabou que deu um all-in, falou ou vai ou fica. Verdade. Então, assim, não teve tantas escolhas, mas enfim, eu acho que o Botafogo tem mais a perder, com todo o respeito ao treinador do Mirassol. Mas eu acho que é uma incógnita absurda, cara. É uma coisa que atrapalha muito o Botafogo, como é uma SAF, existe um dono, embora o Tyro tenha uma autonomia também grande, é muito centralizado. Então tudo é Textor, é John, até acabar o comando final, até receber, os processos são mais burocráticos, são mais demorados do que em outros clubes, né? E assim, o calendário de 26 é um calendário que, assim, mano, Janeiro já isso aí, já começa o brasileiro aqui, a pré-fevereiro,
Porque antes você tinha o estadual e o Botafogo ia começar na pré, né? Mas aí a pré, você pega um time tecnicamente inferior, bem mais baixo, beleza. Mas o brasileiro já começa de início. E aí vamos ver como é que vai ser o Guanás com várias competições ao mesmo tempo, né? E olha lá, a informação do Bruno, Potosí, ele falou que o Botafogo ainda vai subir um Eita, gol na pré, pode ir pra Potosí. Cara, e é o que você falou, cara. Se o por exemplo, é uma parada só pros botafoguenses ter um parâmetro. Se o Botafogo repetiu o planejamento que ele repetiu em 26 o que ele fez em 25, o Botafogo vai começar o Campeonato Brasileiro sem técnico. Porque eles fizeram isso em 25. Eles começaram... acho que eles pegaram o outro treinador acho que foi em março. Não, começaram sempre. Então, assim, já começariam o Campeonato Brasileiro de 26 sem treinador. Então, assim, eu sou bem honesto, cara. E repito, é um treinador que pode se demonstrar um promissor do campeonato no Brasil aí, o Guanazes. Só que é um cara que pegou uma competição, que foi o Campeonato Brasileiro. Ele vai pegar agora Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Então, tipo assim, vai finalizar o ano com... Ele finalizou com uma competição com o Mirassol e vai pegar, além de pegar um clube grande que é o Botafogo, ele vai pegar 3 competições para ele brincar. E ele tinha um time, que era o Mirassol, com limitações, e teve que trabalhar em cima daquilo. Agora ele vai ter um elenco do Botafogo para tentar, de alguma forma, mudar a estabilidade do Botafogo. Eu particularmente, tá? Analisando tudo que está acontecendo, eu acho que o Botafogo tende mais a sofrer para se adaptar do que foi benéfico. Eu acho que no início é tempo, é cautela, a torcida entender, né? E vai ser um baque para ele, até porque vai ser o maior clube que o Guanás dirigiu, né? Antes do Mirassol foi o Dragão, né? O Atlético Goianiense, né? E a pressão é outra, né? E a demanda por várias competições ao mesmo tempo, né? Então vai ter que ajustar ali a melhor maneira, né? Vamos ver como é que vai ser feita essa pré-temporada. Vamos ver como é que vai ser o scout do Botafogo, né? Que o Botafogo tem aquela filosofia da revenda, né? Então o foco agora inicial é conseguir jogadores... Normalmente está buscando fora das 5 grandes ligas, né? Ligas secundárias, jogadores jovens, né? E com futuro de revenda, né? Assim, igual eu falei, eu acho o elenco do Botafogo um bom elenco, né? A discrepância do titular por reserva não é tão grande, é equilibrado. E em quantitativo bom de jogadores. Mas assim, o Neto se contundiu. Eu não boto confiança no Léo Link, né? Eu acho que ele não vai conseguir segurar o Rojão, né? Então é uma posição que precisa, né? Você tem o Lor também ali, o equatoriano, que é garoto, né? Então, vamos ver aí como é que vai ser essa questão do gol, né? O Botafogo terminou o ano com uma excelente notícia que foi, por exemplo, o Santos Rodrigues, que começou mal, terminou bem. Então, assim, o investimento que o Botafogo fez nele deu resultado na reta final. Pode começar com ele. Mas é o que tu falou lá no início. O Botafogo, mano, é janeiro já, velho. O planejamento já tem que correr Quer agora. se destacar de 2025 contratação, por exemplo, é o motorzinho do time? Impossível. Impossível isso. Isso é caô. Isso é sério? Caô. O Ancelotti está sendo cogitado para Real Madrid. Impossível. Não é possível que o Real Madrid já está abrindo mão do Xabi Alonso. Isso é 7. E uma outra loucura é o Montoro na Copinha. Cara, isso não existe. Assim, com todo Cadio, Barreira. Pô, com todo respeito, cara. O Montoro é craque de futebol, tá? Craque de futebol. Não pode deixar o cara na Copinha. Isso é loucura, cara. A Copinha começa dia 3. Como é que vai botar o cara já? Aí se machuca. Todo respeito também à Copinha. Flamengo nem vai disputar. Não, pra base. Sub-20. Pra base é fundamental. Mas, gente, a Copinha perdeu... Depois da pandemia, a Copinha perdeu o valor muito, cara. Muito. O Flamengo tá usando a Copinha, por exemplo, o time C, D. Pô, não, depois que a porcada ganhou que tinha o meme, a gente ia pra zoar. Pô, a Copinha tinha uma história ali. Veio a pandemia que ficou 1 ano sem ou 2 anos sem. Esfriou totalmente, assim como a maioria das coisas que ficaram paradas e depois voltaram. Mas, assim, levamos a tua principal joia pra Copinha. Vale lembrar que ele já foi pra seleção no lugar e se machucou. Ficou de fora na parte importante do campeonato. Isso pode ter ou não afetado o Botafogo. Então, assim, o Botafogo, na minha visão, ainda mais se acontecer esse negócio do Montoro de fato de ir pra Copinha e o Botafogo avançar, porque você tem um jogador desse nível, que é o Montoro numa Copinha da vida, pode ser que o Botafogo avance com ele, e aí vai ficar mais tempo sem ele. Porque janeiro tá batendo na porta e as competições vão começar a rolar, filho. Então, assim, o Botafogo, pra mim, tem grandes riscos de se complicar no começo da temporada. E ainda tem a pré, mano. Porque a pré você começa antes de geral. Aí tu pega um Potosí da vida, igual o Bruno falou ali, e esquece, pô. Esquece, aí já acaba o bonde. Aí já acaba o bonde. Ives Brian,
Agora, chegou o momento, já falamos do Fluminense, já falamos do Botafogo. Agora, Marquinhos, agora é sucesso. Eu quero saber, Vir Brian, conte para nós, o seu público, Flamengo 1, PSG 1, PSG 2. Mano, o resultado no pênalti ser 2-1 pra mim é loucura. 2-1 nos pênaltis, PSG. Flamengo, 4 pênaltis perdidos. Não foi 1, não foi 2, não foi 3, foram 4 pênaltis perdidos. Eu não acreditei. Aí doidou. Agora eu vou pros pênaltis. Eu tava confiante. Eu vi o melhor do mundo, perdeu, mas falei, agora vai. Mas que negócio maldito! O que, safado do Rod Hot? Louco! Me deixou louco. Eu fiquei pensando. A moda Bezerra. Mas dava. Foi no quase. Não, falando sério. Não, vamos lá. Antes do Cara. jogo, tu acreditou que dava pra ganhar? Antes do jogo. Acreditei que é o Flamengo, pô. Não. Sem o... Acreditei que dava. Assim, tu olhou de... Porque eu acreditei que dava também, tá? Dava. Eu não tô de sacanagem, não. Eu achei que dava pra Flamengo Dava. ganhar antes do jogo. Dava. Como é que foi pra tu esse joguinho aí? Primeiramente, assim, vamos lá. PSG foi melhor, né? Sim. É melhor. Taticamente, fisicamente. Intensidade é outro nível, né? O Flamengo fez um bom jogo. Jogou o que podia jogar, né? Primeiro tempo foi bem abaixo, né? Primeiro tempo foi muito ruim da equipe. Aí muitos erros bobos. Ali sentiu o time um pouco afobado, né? Nos primeiros minutos. Errando muito ali sair de bola, né? O Rossi totalmente perdido, né? E aí o segundo tempo as coisas viram, o time consegue ajeitar um pouco, né? Também com as mudanças, há uma melhora. E o time faz um jogo um pouquinho melhor, né? E aí empata com o Jorginho, né? A questão do primeiro gol do PSG, pra mim, foi uma falha total ali do Rossi, né? Que foi com uma mão só, podia ter ido com as duas. Na verdade, se a bola passa, nem encosta na mão dele, também tinha ido pra fora, né? E o Kvaratskhelia não tinha feito, né? Assim, o PSG foi melhor, só que não teve grandes chances, assim, de gol, tantas, né? Rossi não precisou fazer grandes defesas, mas teve mais volume, teve mais chegada, né? Acho que a melhor parte do segundo tempo, ali depois o Flamengo empata, né? Tem uns 15 minutos num poderio maior do Flamengo. O Flamengo não abafa, ele quase mais perto do segundo gol do que o PSG do segundo dele. Aí vai pra uma prorrogação, o PSG também um pouquinho melhor, mas o Flamengo teve algumas chances ali no contra-ataque. E quando foi pros pênaltis, cara, eu achei, pô, agora vai, é o Bi. É o Bi. E o Matvei Sofanov, lembrando que não é nem o titular, né? Cavalier do Lille, que foi contratado por Donnarumma, que brigou com o Luiz Henrique, é o goleiro principal da equipe, né? O russo, rapaz, deu uma de Yashin ali, deu uma de maluca ali, mano. Foi. Cara, Óbvio que também, pô, o Flamengo bateu mal os pênaltis dos jogadores, né? Mas o cara deu uma de louca ali, mano. Se você parar pra pensar, a minha interpretação dos pênaltis do Safanov, tá? Ele aprendeu com o pênalti do Jorginho e com o Dela Cruz. Não, pode ser também. Os dois ele escolhe o canto. E sabe que não dá pra... Mas ele já tinha toalha lá dos cobrinhos. E outra também, assim, eu acho que, vamos lá, nesse século, 4 sul-americanos ganharam o Mundial, né? Tirando, que o 2000 foi Corinthians e Vasco, né? 4? É porque o Boca no Milan, 2003. É verdade. É porque fala sul-americano. E o Abondazieri pegou tudo. Pra você, clube sul-americano, né? Você que tá me olhando aqui, pra você, clube sul-americano, né? Pra você, clube sul-americano, quer ganhar um Mundial, um Intercontinental, eu acho que é primordial que o goleiro faça a diferença. Igual o Abondazieri fez em 2003, né? No jogo do Boca contra o Milan, nos pênaltis também, no decorrer do jogo. Igual a gente viu o Rogério catando tudo contra o Liverpool em 2005. O Klemer garrando demais contra o Barcelona em 2006, do Rijeka. Em 2012, eu, com 14 anos, vi o Cássio numa manhã de domingo. Esquece, cara. O Moses sonha com ele até hoje. Então, ontem era o jogo por Rossi, que dentro de 90 minutos foi muito mal, muito nervoso. Embora o PSG forçou também o erro dele, o PSG a marcação é muito alta, é outro nível de intensidade. Mas nos pênaltis ele pegou um só. E poderia ter pegado mais. Né? Além da falha dele no primeiro gol, isso aí. Teve a falha do gol que foi anulado. Que assim, claro. Cara... Sem contar outras saídas de bola que ele fez, que ele catou cavaco, né? Não, sim, cara, mano, quero falar um bagulho aqui, cara. Deixa eu ler esse comentário primeiro.
Com todo respeito. Mas o Pedro nunca bateu o hipotético pênalti. ontem Ô, nunca- o Pedro nunca bateu Com o todo pênalti. respeito, o Pedro hipotético ontem, mais uma vez. O Pedro- Cara, o Pedro, ele tem uma das batidas. O Pedro. Cara, isso é uma parada que tem que ser falado, velho. O Pedro, do jogador que ele. Do nível que ele é, ele não pode bater um pênalti tão ridículo igual ele bate, pô. A batida de pênalti do Pedro chega a ser vergonhosa, pô. Tipo assim, ele tenta fazer a mesma coisa do Gabigol, a mesma coisa do Jorginho, só que ele não consegue executar. Tem um vídeo no Twitter que viralizou dos pênaltis do Pedro. O Pedro, Não bate, o não Pedro bate. ele faz uma batida ridícula que você Ele se quer não- fazer o deslocamento, igual ontem, meia altura, fraco. O Então, goleiro se você, perde, pô. se você tem um goleiro minimamente bom, eu não falo um especialista em pênalti. Se você tem um goleiro minimamente bom ele pega o pênalti do Pedro. Porque o nível de jogador do Pedro, que é um jogador extremamente diferente em nível técnico aqui no Brasil, ele não pode bater um pênalti como se ele fosse um bag do futebol, pô. Ele tem que ter pelo menos um pênalti minimamente decente, pô. Gente, ele é um camisa 9 do Flamengo. Ele não é um camisa 9 do Cuiabá, com todo respeito. Porra, não existe, cara. Não é porque ele é um grande jogador dentro de campo faz a diferença, que ele é um grande batedor de E pênalti. assim, cara, a sensação que eu tive ali é que não treinou, pô. Não, na verdade, treino de pênalti, pra pô. mim, não treinaram, né? Na verdade, o que acontece? O Flamengo, ele nunca teve batedor de pênalti. Teve o Gabigol por um período, e o segundo intercalava ali com o Pedro e o Arrasca. O Arrasca também não bate bem, cara. Assim, e o Jorginho hoje chegou, né? É o cara que tem pegado a bola no braço, botar a bola no braço e botar a bola pra gente, que bate, é um exímio, né? O Saul batia bem na Atlético de Madrid, né? Eu tava esperançoso, né? O Ortiz batia no Bragantino, mas as palavras dele ali na hora que o Felipe Luiz ali no banco chama ele, foram pra... Ô, Não, Bruno, pode vocês falar, estão de sacanagem, bicho. Deve, Pô, deve ser pelo bagulho do Rossi que tu falou que ele. É porque ele falou que ele pegou 2 pênaltis. não, É porque o Rossi pegou 2 pênaltis. Aí tu dois não, pegou um, pô. Não, ele pegou um pênalti. É verdade. Pegou O Bruno No barco pegou um lá, pênalti. pô. Mas então, o Ortiz foi chamado pelo Felipe, né? Pergunta ele sobre a manteiga. Jean, Lucas, Santos Xavier. Ih, aí tem Isso aí é história. lá de Belfort Roxo, é Aí cria. tem história, Marquinhos. Marquinhos. Manteiga? E aí, que história é essa aí? Rapaz, o cara quer falar ao vivo aqui, não pode, cara. Tem coisa que não dá pra falar, cara. É muita história de bastidor, pô. O Flamengo ficou no. Ele é o quê? Botafoguense. Tem que gastar, pô. Ele, o Rodrigo, mandou mensagem. Você é safado, rapaz. Você é safado. Cara. Aí o Ortiz, né? Ele foi chamado lá, chamou o Ortiz pra bater. Só que eu acho que o Ortiz nem peidou na paçoca, nem pipocou. A questão foi que acontece? Ele não se sentiu bem, que eu acho que ele tava com a perna pesada, que é um cara que poderia bater, né, cara? Agora o Saul. O Léo Pereira ali, cara, ele tentou no meio pra deslocar. O Léo Pereira realmente Mas bate no vamos lá, alto. Vamos lá. Se ele. Não. Eles não cumprimentaram o Rossi. Tu viu esse vídeo? Ele foi falar com os dois não cumprimentaram Cara, ele. parece que às vezes ele tem uma autoconfiança muito grande no Rossi, na qual ele já foi cobrado pelos zagueiros pra dar a merda do chutão, cara. E ele continua. Tem hora que ainda. Eu falei antes do jogo, eu comentei com os amigos, olha só. O PSG é marcação alta, intensidade o tempo todo, é pressão alta. Cara, tem que ter erro zero. A gente viu contra o Bayern como é que foi, mano. Sim. Errou ali, os caras querem sair tabelando ali. Tem hora que tem que dar o porradão pra frente, tem que dar o chutão, cara. O Ortiz tem que ser reserva pra ontem. Ué. Aí eu vou e falo. Quando eu falei da seleção do Campeonato Brasileiro e eu botei o Fabrício Bruno no Ortiz, vagabundo veio me perturbar na porra do Instagram. É o que eu falo. Botafoguense é o único que Mas eles querem falar, pô. Minha mãe falou, minha mãe é Botafogo, fazer o quê? Cara, então, é isso que eu ia falar, Bruno. Ele falou, pô, ele sentiu a perna pesada. Se o cara é batedor de pênalti, ele não pode dar desculpa de perna pesada, pô. Desculpa, gente. Desculpa, pô. Se ele é um dos batedores, ele não pode dar desculpa de perna pesada. Pô, pelo amor, isso é, assim, todo respeito. Não dá pro Felipe chegar lá, pô, vem bater. Ele fala, pô, não vou bater. Pô, desculpa. Isso aí pra mim é bizarro, pô. Isso aí pra mim é bizarro. E falando um pouco do jogo, vou falar um pouco do que eu entendi do jogo agora. A questão do jogo, mano, na minha visão, tá? A intensidade, como você disse, é completamente diferente, o físico é completamente diferente. E assim, eu nem acho que os caras levam tanto a sério como deveria. Porque se fosse, seria pior ainda. Porque em alguns momentos aí tu vê que o jogador tira a perna pra evitar algum tipo de lesão. Só que, cara, o jogo do Flamengo, isso é uma parada que eu tenho que falar sem sacanagem agora, que eu já zoei no Instagram, zoei em todo lugar. Só que assim, o jogo do Flamengo,
possivelmente foi o melhor brasileiro enfrentando um europeu nos últimos disputas aí. E pra mim, até quero te perguntar isso depois, foi melhor do que em 2019, enfrentando o Liverpool. Pra mim foi melhor. O Flamengo. E não é tipo assim, se você pegar as estatísticas, tu vai ver. Foi 8-2 em chute a gol. Só que fazer uma partida boa defensivamente, igual o Flamengo fez, também significa jogar muito. Porque o Flamengo teve uns 15 minutinhos do jogo ali na reta final, que teve umas 3 chances de gol. O Bruno Henrique perdeu, o Plata perdeu, se eu não me engano. E assim, mais uma vez eu quero falar, o Pedro, tem um lance que o Plata arranca e o Pedro chega chapando. Esse lance, pra mim, escancara por que o Pedro não tem mercado europeu mais. O Pedro, entrando no segundo tempo, o Pedro vai, na arrancada que ele dá, ele não tem físico nenhum pra conseguir acompanhar o Plata que tá jogando desde o primeiro minuto de jogo. E aí ele chega chapando, a bola desvia, vai para escanteio. Cara, isso pra mim é impressionante. Tipo assim, o Pedro, ele ontem, ele não fez absolutamente nada, e não foi nem porque os caras anularam ele, os caras colocaram ele no... Não fez. Não fez. O Arrascaeta ainda tentou, acho que tem outro assunto que eu vou falar daqui a pouco também, tentou, teve o pênalti sofrido. Só que assim, o Flamengo fez uma partida, pra mim, no que podia fazer, foi muito boa, porque o PSG é incansável na marcação, o PSG empurra pra trás e o Flamengo sustentou. Pra mim foi a melhor exibição de um brasileiro que eu vi em mundiais. O Corinthians sofreu muito mais do que o Flamengo sofreu contra o Chelsea, porque o Cássio estava numa partida absurda. E é o que você falou, cara. Pra você ser campeão do mundo, você tem que ter um goleiro que ganha jogo. Não tô falando que o Rossi não ganha jogo, não tô falando que o Rossi não é essa a parada. Só que o Rossi peidou na farofa em 2 lances decisivos. Uma bola saiu, e o outro ele dá. Eu até acho, eu tenho uma opinião diferente da tua. Tal, o Kvaratskhelia, ele breca a passada porque ele vê o desvio. Só que é uma parada que o Rossi não aprendeu com o erro que teve há um mês atrás contra o Fluminense, pô. Dá chutão, ou então, em vez de dar o chutão, tu pega e deixa a bola sair pra escanteio, cara. É, que é a autoconfiança na qual tu tem que... Não existe, cara. Igual eu falei antes. Agora, pra mim, sendo bem honesto, você tem que... Os flamenguistas, obviamente, não tem ninguém puto com o time, não tem ninguém nada desse tipo. Cara, o Flamengo caminha passos largos pra conseguir ganhar o Mundial de novo, cara. A tendência é essa. Tem chance. O Flamengo tá caminhando... Da Intercontinental, da Supercopa... O Flamengo tá caminhando... É o brasileiro mais próximo disso. E eu não digo nem só o Flamengo também. Eu acho que os brasileiros estão começando a marcar um território lá que pode chegar no Mundial da vida, dependendo de quem em frente, que pode chegar e pra Eu acho que hoje em dia os brasileiros podem ir lá no Intercontinental e não tomar aquele vareio, passeio, que eles tomavam com facilidade. Agora, não dá pro Botafogo ir. Em relação ao Pedro, né? Realmente ele não tem explosão, né? E isso dificulta um pouco do 9 do calife dele pra estar jogando na Europa. Teve alguns lances ontem dele que me irritou, mano. Teve um lance que ele dá uma letra ali que não era pra dar ali, não precisava, tenta fazer um efeito a mais, então num jogo sério ali isso acabou me irritando, né? O Arrasca ontem também bem apagado, né? Da partida, cansou, foi substituído, tanto ele e o Jorginho. O Saúl e o De La Cruz entraram muito bem, né, no jogo. E assim, o PSG, a gente sabe, a Intercontinental não é prioridade, né? Como a Copa do Mundo de Clubes, vamos ver a próxima, né? Mas essa, por exemplo, o PSG tratou como pré-temporada, essa de julho, né? Essa de julho, né? É porque essa teve um marketing maior, teve uma mídia maior, tanto na Europa. E uma questão também que peca um pouco, né? É que assim, o foco deles realmente é a Champions, mas a Ligue 1. Mas quanto o Metz, eles deram rodada na equipe. O Marquinhos não dava 100% e jogou. O Dembélé entrou no segundo tempo. Inclusive matou a planta. O Maigão entrou no começo do segundo tempo e 40 minutos tirou e botou o barco lá. Mas por que eu fiz isso? Jogo, tá? Pra mudar o esquema ali. Por quê? Quer vencer, quer ganhar. Os caras comemoraram. Então eles levam a sério, entrou, a bola começa. Eles vão dar a vida ali. Óbvio que assim, o torcedor não liga tanto, mas quer ganhar. Não é a prioridade, né? Que a prioridade é a Champions e depois a Ligue 1, mas eles dão a vida também, eles querem vencer. Não, a partir do momento que você entra em campo, não tem essa. O Luiz Henrique já falava antes, que ele já conhecia a equipe, já sabia que era perigoso. Pênalti, os caras treinaram. Tu viu que ó, o Sofá Nova já tinha lá a plantinha lá com a toalha. Cara, e é uma parada que o PSG tem esse costume de... O te espocou o ponto, não tem desculpa, eu também acho.
A questão, cara, foi a única coisa que me irritou. Foi o Ortiz, ele não entende. Não, calma aí. Foi a única coisa que me irritou. Ele não entendeu o Flamengo. É um bom ponto. Eu concordo contigo. Vou nem falar. Isso aí pô. É jogo sério, pô. Cara, maluco. O PSG, ele tem esse costume de usar alguns jogos quanto esse mais... É mais o time? Metz, né? Quanto o Metz, ele acho que é o último colocado, eles costumam dar essa poupada. Só que aquilo, quando você entra em campo, não tem esse bagulho de quem entra em campo, ele tá em campo pra vencer. Senão a gente botava o Dembélé que não tava por 100%. Não tem esse negócio de os caras... Quando eu falei que os caras não podiam dar mais, é no sentido de, às vezes, tá preocupado com a Champions, aí não vai dar aquele esforço, dar um carrinho pra tentar correr risco de uma possível lesão. É isso que eu falo, nesse sentido. Mas querer ganhar, se não quer ganhar, tá errado. Não quer ganhar, tá errado. Agora... O Varela tu acha bem, que Varela jogou muito, demais. Né? Varela deu jogou uma repaginada na vida dele no Flamengo, né? Deu uma volta por cima do caramba. Eu sou hater do Varela por questões de Europa, mas questão de Flamengo, ele deu uma volta por cima também, que ele era odiado e eu tô vendo alguns flamenguistas falando que ele pode estar num patamar... O que faltou para mim ontem também, muitas vezes, foi mais chutes fora da área, não. Na qual o Flamengo, até no brasileiro, muitas vezes, ainda mais com defesa fechada, dá um chuta, né? E quer dar um toque a mais. Então isso faltou bastante, um arriscamento maior, né? Cara, mas em questão de acho que o Flamengo tem mais... É porque, cara, perder da forma como perdeu é complicado, mas o Flamengo tem mais positivo pra tirar do que negativo. Não, isso pô. Entendeu? Assim, na verdade, o Flamengo só não ganhou a Copa do Brasil, né? De obrigação, né? Porque a Supercopa Intercontinental, né? O resto ele ganhou tudo, né? E também não ganhou a Copa do Brasil também porque no momento que podia botar... Óbvio que o Flamengo tem um super elenco, né? E quando sai um, sai o outro, a gente não pode reclamar, né? Mas quando tinha que dar uma segurada em alguém que é titular, na Copa do Brasil, você viu que ele segurou porque não era a prioridade. Até porque o Boto e o BAP já falaram desde o começo do ano que era o brasileiro. E a a Libertadores, talvez se levasse um pouco mais a sério, né? Marquinhos, o único título que eles não ganharam não importa. Não, a questão não é essa, cara. Falou Intercontinental agora. Falou Intercontinental. Então, tipo, mas, cara, Pô, o que eu ia falar mesmo, cara? Eu esquecendo. A Copa do Brasil perdeu o pênaltizinho. 25 milhões que perdeu o pênalti, né? Complicado. Foi porque também levou pros pênaltis, o senhor Alacian lá perdeu. Os caras não sabem. Flamengo, os caras não sabem bater pênalti. Tem que treinar mais, né? Porque, assim, inclusive, essa questão do pênalti é um ponto interessante. Porque, óbvio, é uma questão de você arriscar. A gente tava falando isso aqui antes de começar o programa. Cara, se o Felipe Luiz, ele não tira o Jorginho Arrascaeta ali, o Flamengo provavelmente nem chega nos pênaltis. Isso aí. O PSG ia matar o jogo. Então, assim, não tem esse papo de não era pra ter tirado porque eles iam bater o pênalti. Beleza, cara, mas o Flamengo não ia chegar nos quando pênaltis. Chega nos pênaltis, cara, vocês estavam na mão, você, Marquinhos, Givaz, porque a probabilidade do Flamengo era maior. Até porque, embora o PSG tenha grandes cobradores de pênaltis, melhoras até com o Flamengo, o Sofanov ninguém conhece. Cara, o Safanov, ele tem cara de técnico. Safanov, cara, fui ver o Instagram do Safanov, a última postagem dele tem 30 mil comentários. Deve tudo brasileiro agradecendo o ídolo, os caramba 4. O Rossi é pegador. Eu vou seguir. Quando começou, quando foi pro chão, eu falei, pô, e assim, vamos pra cima, vai dar bom. Eu falei do Jorginho, lance do Jorginho do Arrascaeta aqui. Mas e o Saúl e o De La Cruz entraram jogando bola, pô. Jogaram, pô. Eles não jogam. Não é como se eles tivessem. O Flamengo morreu. Cara, o Flamengo jogou. O Saúl e o De La Cruz jogou futebol, pô. Então, tipo assim, é uma questão que o treinador ele precisa correr esse risco, pô. Ele tem que tirar o Arrascaeta. O Arrascaeta não fez um bom jogo. O Saúl, o Jorginho tava fazendo até um jogo ok. Só que cansou, cara. Cansou. E assim, tirou os caras... Ainda mais pra aguentar o pique dos caras, senão... E assim, mano, eu vejo como até um all-in do Flamengo, pô. Tirou os dois pra tentar um fortalecimento aí, tentar, quem sabe, um gol. Ou se levar pros pênaltis, como você falou, é mais Flamengo do que... Só que aí o Flamengo perdeu 4, pô. Isso não é normal. Foi Saúl, Pedro, Léo Pereira e... Luiz Araújo. Cara, assim, desculpa, gente. Com todo o respeito. Não, o Safanov, todos os méritos, tá? Todos os méritos.
Ponto positivo. Enfrentou 3 europeus, só perdeu pra 1 nas estatísticas. É, e esse que perdeu fez um jogo ok, né? Que 3? Bayern, Chelsea. Sim, sim. É isso. E o que eu falo, Bruno, é essa a questão. Rafael. Não tem mistério. Pô, tamo junto, Rafael. Um grande abraço, meu irmão. É o da Queimadas Flu. Nino vem aí. Aí, ó. Tava falando disso aqui agora, quando a gente Tem tá que falando vir, de Thiago né? Fala Silva. pro Giano soltar o bolso, tá difícil. Parceiro, não tem mistério. Aí, eu vou te quer, falar. Giano Daí a não gente quer vai, soltar o bolso, vai não. falar da Copa do Brasil já. Porra, tô... Ah, meu Deus do céu, cara. Mas... Ó, Ademir, esse é fala sobre benção, o esse tá em Menezes. todo, esse é Tamo fechamento. junto, Ademir. Cara, mas a questão pra mim, cara, assim, o Safanov, pô, tem mérito pra caramba. Muito mérito no que ele fez. Pra mim, ele aprendeu com o pênalti do Jorginho, cara, porque ele escolhe o canto contra o Jorginho, e é humilhado, como todos os goleiros normalmente são. Aí ele vai no De La Cruz e também escolhe o canto. A partir daquele momento, ou pode ser uma coincidência porque ele estudou os caras, mas a partir daquele momento ele começa a parar e esperar. Aí ele pega do Saul, aí ele pega o do Pedro, que assim, vamos pegar o do Pedro também, é brincadeira. Aí ele pega o do Léo Pereira, também bate de uma maneira ridícula, e ele pega o do Luiz Araújo, que é assim, Safanov. E os caras têm. É isso aí. Os Cara, caras- eu vou comprar a camisa do Safanov. Não, nem já comprou, botou a camisa. Não sei nem onde ele jogava antes. Deixa eu te falar um negócio. Hoje em dia, os goleiros com essa envergadura, esse tamanho, igual o Safanov, que é um cara mais de 1,95, né? Cara, se bater minha altura e não no canto, é tudo que eles querem, pô. Se bota na bochecha, é gol. Ou bate no lado igual o Léo Pereira normalmente bate, no trinco, é gol. Ou tu quer bater meia altura, vai no porradão, pô. Vê se o cara não conseguir pegar, pô. Ou toma distância. Se bater esse chutinho aí... Ele tentou meter no ângulo meu. Não, ele virou o outro pé que não é o dele. E meu amigo, cara, vou te falar, doideira, tá? Doideira. Mas, cara, é isso que eu... É assim, fiquei feliz absurdamente. Não vai ficar. Normal, tá? O Brasil inteiro ficou, ué. Absurdo, fiquei muito feliz. Porém, é isso, cara. É o sentimento que eu tenho é esse. É que um dia vai vir. É, o sentimento que eu tenho é que dava, tá perto. O Flamengo tem chance e aqui a gente sobra. Dependendo do adversário. Por exemplo, o Flamengo... Sorte, né? É porque o Do PSG também é um não top ser 5. aquele PSG da Champions Não, mesmo Isso é uma assim sorte que os é clubes time podem chato. ter, pô. Mas tô falando, isso é uma sorte que os times podem ter. Ou dependendo que o Palmeiras teve uma sorte pra mim absurda. E não fez. Aquele Chelsea do Palmeiras era muito mais viável. E eu igual eu já falei outras vezes, o Palmeiras não ganhou do Chelsea porque o Abel foi peidão. Tu acha? Quando empata, o mental acabou, mano. Era pra ir pra cima. Aquela retranca, o Abel com medo de perder o jogo. O medo tirou o tiro dele. Foi com medo, se ele vai pra cima, ele tinha ganho, cara. Cara, quando tem empate, o Palmeiras vai pro jogo, entra no jogo. O Chelsea sente, pô. Sim. O Chelsea sentiu, pô. Cara, mas eu acho que até pra encerrar, eu acho que o sentimento é esse mesmo. Felicidade absurda da parte dos rivais, mas o sentimento da maioria é essa, pô. Agora, Assim, isso tá não chegando, muda, né? isso não Tá muda chegando. o grande ano do Flamengo. Aí, Rodrigo. Tricolor, né? Flamengo não presta. Isso aí, pô. É Bom isso. é Fluminense, Tô é contigo, isso aí. Rodrigão, tô indo. Rodrigo, fica assim não, porque o Marquinhos ali do vídeo, ele fala o câncer do futebol, né? O o Diego câncer também só fala o câncer. Rodrigo manda um abraço pro meu amigo Rodrigo, lá de Belfort Roxo, né? Nascido e criado junto, né? Tricolor, mais gente boa. É igual minha mãe. Tricolor, mais gente boa. Marcado pra vir aqui? Não, Matheus. Matheus. Pociúnco. Ele falou que não veio porque a mulher não deixou. Aí é duro. Mora longe. Aí é duro demais. Aí é duro demais. Cara, mas vou te falar, cara, já deu demais. Então, eu vou encerrar agora. Agora, Ives, Ah. não tem mistério. Ai, meu Deus do céu, cara. Tá todo bobo, mano. Se ganhar, tu vai pagar o quê pra me comer? Ih, pagar sai uma dessa coisa. vida aí, sai dessa vida. Caraca, Sem eu Marquinhos. ganho, Marquinhos. O Vasco ganha. Eu vou ficar pago. puto se ganhar. E eu tenho que usufruir de alguma coisa. Vocês Agora vão estar tu vê. felizes. Vai soltar o Agora bolso. tu vê. Vocês perderam. Perdeu, não ganhou, pô. Se ganha, eu tô com outra emoção. Pô, a gente ganha, Pô, caraca. a gente ganha. Bagulho 14 anos sem Como é que tá o sem ganhar coração? nada, tem que pagar pro cara ainda. Mas como é que tá o coração pra domingo? Fala a verdade. Pro nosso telespectador. Sem sacanagem, Tá de agora casa. Sem Miguel, eu tô Problema nervoso, pressão, tô nervoso pra prepara o Rivotril, Cara, eu tô Losartana. nervoso. Porque assim, eu sou honesto, isso aqui vai ser pique igual aquele corte de certezas lá, cara, que ele falou que nunca viu o time dele ganhar nada. Quando eu vi a última final do Vasco, eu tinha 11 anos, 11 para 12, foi 11 porque foi no meio do ano.
Mano, é um sentimento que eu vou infartar a qualquer momento, velho. Eu não tô dormindo, pô. O que é pior, perder nos pênaltis pro PSG ou para o rival que nem é o Vasco? Acho que ele tá provocando algum tricolor no chat. Não sei, hein? Ah, não. Perder pro PSG é muito mais tranquilo. Foda-se. Muito mais tranquilo. Eu não gosto de perder pra rival em pebolinha, amigo. Pebolinha eu não quero perder. Tá maluco. Mas assim, cara... mano, minha ideia pra domingo, velho, eu tô... Porra, não sei o que vai acontecer não, velho. Até domingo eu não vou relaxar, mano, porque... Ainda mais pro seu Corinthians, cara. É o que eu falei na terça-feira. O Corinthians, ele traz uma parada contra o Vasco que é ridícula, mano. Se botar o sub-20 do Corinthians, eu vou achar que o Vasco vai perder pro Corinthians. Freguesia é muito grande. Só que aquilo, é uma parada que, em tese, em Copas entra menos do que em Campeonato Brasileiro. É. Porque, por exemplo, o Vasco pode ser campeão empatando os 2 jogos. E não vencer o Corinthians. Isso pode acontecer. Só que, tipo assim, é uma questão, cara, que, mano, tá entalado, eu não sei né? como é que o Marquinhos viveu grandes momentos do Vasco, né? Eu não vivi 98, eu não vivi 2000, não vi, pô. Vivi 2011. Então, assim, pra mim, que nunca vivi, velho, eu tô vivendo essa final pela primeira vez como entendendo mais de futebol. Aí, ó. Pô, tomara que não ganhe, Cara, né? vou te falar, o Vascão Eu vai não chutar, gosto do Corinthians, não quero que os gambás ganhem, né? Mas até porque vocês estão errando até desde... porque o Cruzeiro também não me ajudou, né? Mas Vocês estão errando dos palpites desde as 4 de finais. espero que o Hugo faça alguma coisa, mas vamos ver, né? E assim, mano, é um jogo que... E essa questão da freguesia vai entrar em campo? Das 5 classificações de mata-mata nunca passou. Assim, Tinha desde o ano passado. Acabou ano passado, né? Que o Vasco tinha o quê? 14, 15 anos não ganhava o Corinthians nem em São Januário. mas posso te falar... Isso vai entrar pro... É porque é uma questão o que jogo? é uma questão que vocês tiraram essa frase na Liberta e ficou meio ruim de usar ela agora. Mas assim, cara, o Corinthians tá devendo o Vasco, mano. E não é só, hein, gente. Ninguém morre devendo? Assim, desculpa, eu não vou usar essa frase porque eu não vou, enfim, não vou me apropriar dessa frase porque eu achei bizarro e eu não vou repostar. Mas o Corinthians tá devendo o Vasco, cara. O Corinthians tá... Cara, eu não tô falando de finais, igual foi o Flamengo, que perdeu pro Palmeiras em questão de... E perdeu lá e tá devendo. Devendo em questão de justiça mesmo, pô. Porque foi um brasileiro no apito, um Mundial no apito, uma Copa do Brasil no apito e uma Libertadores, aquele jogo que a gente fala do Diego Souza, que ninguém fala do gol do Alexandre que não tá impedimento. No apito também. Então, tipo assim, o sentimento é esse. Eu tenho muita raiva, eu cresci com raiva do Corinthians por conta disso. Então, tipo assim, questão de ódio, não tem o que fazer. É pegar os caras no Maracanã e descontar. Agora, raciocinar, na minha cabeça, a questão do tabu, eu acho que pesa. Só que são jogadores diferentes, são anos diferentes. Por exemplo, ano passado o Vasco venceu com gol do Piton, foi em 23 ou 24? Com gol do Piton. 24. Lei do ex, inclusive, que se eles quiserem também lei do ex esse ano, vai ter. Robert Renan, tem também pra ele. Lá não sei se tem, não lembro. Mas vai ter também. Então, assim, eu tô confiante pra caramba. Porém, cara, vagabundo até me gasta disso. Eu não consigo aloprar, não, porque eu sou muito negativo também, velho. Cara, assim, vamos lá. Eu acho que o mata-mata, ele tende a igualar as coisas, né? Sim. O mata-mata, ele faz as coisas... a diferença de nível reduzir, né? Igual eu achava que a final ia ser Fluminense e Cruzeiro. E acabou que eu me lasquei, é Vasco Corinthians, né? E... Errou os 2 palpites. Errei os 2. E assim, vamos lá. Por exemplo, esse jogo em Itaquera, né? Que muitos provavelmente cair no empate. Se falasse, quer um empate lá? Aceita agora. Sim. Meio que deu uma sobrevivência pro Vasco. O Vasco mereceu até a vitória, foi melhor. O Corinthians jogou muito mal, cara. O Corinthians, bola na trave. O Corinthians foi um espanto, não criou nada. E assim, tirando o lado secador, né? Que a gente gasta e tal, mas é 20 anos na M, né? 20 anos precisando. O Vasco tá precisando disso. Tu sendo engajado, tu chega junto. E se o título vier, né? O Rio de Janeiro vai parar, né? Cara, assim, na sinceridade agora, falar uma parada aqui. Coloca o Marquinhos de novo. O Marquinhos de novo. Coloca o comentário de novo, Marquinhos, por favor, que eu não vi ele falando. Tô sendo pro Vasco, né, cara? Sou flamenguista, tá mas tem que dar Vasco. Depois do Flamengo e Palmeiras, a mídia paulista me irritou tanto que do Vasco. Então, cara, eu vou te falar, Brunão, é uma parada que eu tô puto também.
eu tô com sangue no olho pra cacete, porque a mídia tá tratando o Vasco como se o Vasco fosse, assim, todo respeito, como se o Vasco fosse um time de Série B enfrentando o Corinthians, como se o Corinthians estivesse no prime do Corinthians, pô. Tu pegar o Corinthians, time por time, jogador por jogador, o time do Corinthians não é muito superior ao Vasco. Se for superior, vai ser pouca coisa. Não Eu é acho superior pô. pouca coisa. Pô, gente, estão tratando. Inclusive tem um senhor, eu não vou citar, porque é complicado o nome. Mas tem um cara daquela turminha da Renata Fã lá, que, cara, tá tratando o Corinthians como se... E ele não é corintiano, por incrível que pareça. Tá tratando o Corinthians como se o Corinthians fosse o Real Madrid e o Vasco fosse o Ibis, pô. Chico Porque Garcia? já tá certo. Não, é um... Capelanes? É esse ser humano. Que ele torce pro Atlético... Ele tem raiva do Vasco, Não. porque o Vasco destruiu o Atlético Paranaense lá na casa deles. Então ele tem raiva. O pessoal que tá vendo aqui vai ver. Capelães, você que tá nos assistindo, igual hoje que você falou que o PSG ontem jogou trotando, treinando. Se fosse assim, não tinha botado o Marquinhos pra jogar, não tinha botado o Dembélé pra jogar. Se os caras entram em campo, é porque vai ganhar, pô. Não adianta tu ficar puxando o saco dos times paulistas. Até porque a diferença do Corinthians pro Vasco não é isso tudo, não, cara. Você está errando, tá pegando aquela frase igual o presidente do Santos na primeira rodada. Que falou que era obrigação ganhar em São Januário, cara. Tá, cara. Isso não existe, pô. Isso tá... Só, assim, de verdade. Tem cara aí que bota o diplomazinho de jornalismo... Mas e acha que pode falar muito, eles puxam pro lado dele. Cara, eu vi a análise do pós-jogo, né? Do Flamengo na mídia gaúcha, depois na mídia paulista. Esquece, cara. Os caras falando coisas sem noção. Cara, e com todo respeito... É um bairrismo do caramba. Com todo respeito, já errou. Porque ele falou que o primeiro não ia ter jogo no primeiro jogo. Igual falaram no Fluminense também. Igual falaram do Fluminense. E ontem, os jornais paulistas, não era tipo assim, o Vasco faz um bom jogo e leva o jogo e o jogo tá aberto no Maracanã. Com erros do Corinthians vai pro Maracanã em desvantagem. Pô, isso é uma loucura, pô. Cara, vamos lá. Isso Minha é uma opinião loucura. A gente tá falando de todo respeito de time de Série B, Série C não, pô. Não, isso o que eu penso é o seguinte, você, torcedor corintiano que tá me assistindo, o trabalho do Dorival Júnior é fraco, é limitado, não tem repertório. É um trabalho fraco. Tecnicamente, gestão de grupo é um trabalho fraco. Então, tipo assim... Limitado ontem dentro de casa. Garro, Memphis não consegue criar. É uma mãe. Léo Jardim não fez uma defesa. Não fez uma... A defesa que o Léo Jardim fez tava em impedimento. Isso aí, pô. Ponto. Limitado. O Corinthians não deu trabalho pro Vasco ontem. É porque o Vasco também não conseguiu. Teve uma bola na trave. Agora. Eu acho que o jogo do Vasco foi, de fato... Não era um jogo pra atacar o Corinthians o tempo todo. Foi um jogo inteligente do Vasco. Tanto é que o Ryan... Tem uma jogada muito específica do Ryan, cara. Que o Ryan, ele não parte pra cima do Corinthians. Ele pega a bola igual ele fez contra o Fluminense. Ele pega a bola e tenta achar uma opção melhor atrás. E assim, só pra complementar... Um jogador também que eu gosto de falar... Sempre, quando o jogador cala minha boca... Eu gosto de também aqui assumir. O senhor Thiago Mendes, o Vasco hoje está na final por conta de Thiago Mendes, tá? O Vasco está na final hoje por conta de Thiago Mendes, que assim, óbvio, tem o Andrés Gomes que jogou mais do que ele. Só que o jogador que veio do nada, eu já tinha expectativa do Thiago Mendes ser esse jogador, só que ele chegou 2 meses parado. Cara, o Thiago Mendes, ele comeu a bola nos 3 jogos que ele participou. E assim, eu sempre gosto de falar isso porque... Uma galera aí, sempre que eu critico o jogador e depois elogio, a galera me chama de hipócrita, mas acho que é normal. O jogador, você vai xingar o cara aqui, depois você vai elogiar o cara. E assim, esse jogador, ele vale um investimento. Esse Thiago Mendes vale o investimento que o Vasco fez. Então assim, o jogo no Maracanã vai ainda ser um jogo difícil, o Corinthians pode ganhar. Só que você aí que tá falando merda, atrás de merda na internet, falando que... Você já errou. Porque já tem um segundo jogo que disseram que ia ser 3-0 Corinthians, 4-0 Corinthians, que não ia dar pro Vasco, e deu. Porque o time do Corinthians, assim como o do Vasco, foi o 13º e o 14º do Campeonato Brasileiro. Não foi o líder do campeonato, não é o Flamengo e Vasco jogando. Entendeu? Não é. Então, tipo assim, entenda que o jogo vai ser no Maracanã, o Corinthians pode ser campeão, assim como o Vasco pode ser campeão, só que a diferença não é essa gritante. E eu entendo que vocês estão preocupados, pô. E esse recado que eu vou dar agora não é falando de Flamengo. Não é falando de Flamengo. A mídia paulista é São Paulo, é Corinthians e também é Flamengo. Porque o Flamengo é nacional. Eu entendo a preocupação de vocês de ter que dividir esse espaço com mais alguém. Eu entendo perfeitamente, pô. Vocês querem que o Corinthians esteja no topo, porque deve... Agora, o que eu vou falar aqui também tem que ser dito. Isso não reverte até porque o futebol não é justo. Se você fosse... O futebol fosse justo, o Corinthians não tinha que ser campeão da Copa do Brasil.
Porque o Corinthians, ele acabou com vários clubes, o Cuiabá foi um deles, que o Corinthians decretou o rebaixamento do Cuiabá muito por conta do que o Corinthians fez com o Cuiabá. Então, assim, o Corinthians fez o que fez, e se o Corinthians for coroado campeão da Copa do Brasil, que pode acontecer, o Corinthians vai premiar uma gestão ridícula, porque teve impeachment, cara. Teve impeachment. Só que isso não entra em campo. Então é uma parada que pode acontecer. O Vasco é um time, é um clube que está se estruturando. No ano de 2025, foi um ano que foi falado muito mais campo e bola do Vasco do que de bastidor. Então é uma questão que tem essa parada também. Então não tratem o Corinthians como se o Corinthians fosse Real Madrid, sendo que ele não é. E nem fez por merecer, pô. Porra. Cara, eu vou te falar. 13º, 14º Campeonato Brasileiro, pô. Vou te falar, vou ser bem sincero com você. Me dá uma tristeza danada, porque eu fico vendo... Sério. Eu fico vendo o Cristiano Dresch nesse exato momento, presidente do Cuiabá. Pô, ridículo. Cara, não pagou ia, o né? Ranieri. Que time caloteiro, salafraio do Corinthians. E sobrevive. Fabinho Soldaldo, honre os compromissos primeiro. Vocês não merecem nada. Estão perdidos do lado de fora. Corinthians é uma bagunça. A torcida não tem que falar, apoia os 90 minutos. Tá ali com o time o tempo todo. Agora o time do lado de fora é uma bagunça. Dentro de campo também. Só que aquilo, o mata-mata te dá essas possibilidades, né? E domingo, Corinthians e Vasco é um jogo na qual tudo pode acontecer. São dois times instáveis e vamos ver o que vai acontecer. Agora, é aquilo, né? Os corintianos estão meio retensos, até porque o time não vem jogando bem, né? E aquilo, se não ganhar a Copa do Brasil, mais um na Copa Sul-Americana. E a tendência é não passar, até porque vocês não têm tradição sul-americana, né? Bota o dedinho ali e é muito não curioso, passa. É muito curioso porque, assim, eu acho que o jogo de ontem deu uma queda no... Na torcida do Corinthians, sim. Assistindo aqui da TV. Esse aí é o Júlio. Abraço, Julião. Tamo junto, Julião. Parceiro. Cara, porque, tipo assim, óbvio, a torcida do Corinthians... Esse recado que eu falei aqui não é pra torcida do Corinthians, tá? A torcida do Corinthians, inclusive, alguém xinga o Facincani. Facincani é maluco. Cara, eu vou evitar. Eu vou evitar porque tem uns caras que eu evito falar porque é complicado. Estão dizendo que o Vasco agora é a quarta força do Rio. Amigo, se eu for entrar nesse debate aqui, já são 10h20. Eu não vou entrar nesse debate longo. A gente pode fazer isso, inclusive, ano que vem. O Vasco pode... Dorival limitado. Porém, pode ser tri... Cara, eu acho que... Ele pode ser um dos recordistas da Copa do Brasil. Eu acho que assim, a gente... O Diniz também é muito 880, né? O Pedro Vasco vem como favorito. Cara, eu acho que não. Tá igual, cara. Tá Acho igual. que não. Tá igual. Sendo bem honesto agora, sem sacanagem, eu acho que não. Eu acho que antes davam 60-40 pro Corinthians, né? Mas hoje igualou. Acho que tudo pode acontecer, né? Porque assim, pra mim o Diniz ganha com o Fluminense Libertadores... Quando o Diniz tirar o melhor, mas o Diniz é muito teimoso, então ele é muito 8-80, né? Então nessa final, cara, tudo pode acontecer. O Vasco fez um bom jogo na quarta-feira. Inclusive, isso tem que ser dito. E essa final tá muito aberta, entendeu? Então tudo pode acontecer. Eu acho que é uma confiança do torcedor vascaíno enorme. Sim. De que o milagre vai acontecer depois de anos na M. E eu tô até com medo pra ver como é que vai ser a reação, porque não tá acostumado, né? Então vai ser algo... Inclusive, é isso que foi bom ter lembrado. Algo inusitado pra você, né? Torcedor do Vasco. Eu queria falar isso um recadinho pros vascaínos também, cara. Pô, galera, com todo respeito, ficar com medo de perder porque vai ser zoado. Pô, pelo amor... Cara, o time tá depois 14 de anos chegar à anos, final. O time tá 14 anos pra chegar na final. Pô, tu vai ligar de não falar o que você tá sentindo com medo de ser zoado, pô. E outra coisa, mais uma vez, tu vai ser zoado por um time só. Porque os outros dois caiu pro Vasco na Copa do Brasil. Então tu vai ser zoado por um time. Cara. Agora, vai zoar, mas eu não vou ligar, pô. Você que tá me vendo aí, um dos grandes nomes, se por acaso vier esse título do Vasco, é Admar, é o português. Que scout. Sim, perfeito. Que direção de futebol. Quem contratou o Cuesta, titular da Colômbia? Por empréstimo foi ele. Robert na saída de bola, porque ele buscou os dois, que se adequa ao modelo de jogo do Vasco. Thiago Mendes também veio, liderança, tem jogado muito bem. Andrés Gomes. Rapaz, eu tenho falado isso. O Andrés Gomes é um cavalo. 45 do segundo tempo, o cara tá dando pique ali. Tu que tá dizendo. Então, é um dos grandes nomes que tem que ser falado. Sim. Além do Pedrinho, que pra mim tem boas intenções com o Vasco, a questão é que a politicagem do Vasco é uma das piores do Brasil. Sim. O fantasma do Eurico tá lá até hoje. Então é um querendo
comprar a briga do outro. É o ego falar em cima, ele tem boas intenções, tem seus erros e acertos, mas tá tentando botar o Vasco no prumo certo. Quando o Vasco se ajeitar, já era. Por quê? É uma torcida engajada, é uma torcida nacional, torcida que chega junto, cara. Se ajeitar o Vasco, se entrar um comprador legal, uma SAF boa, esquece, filho, que é uma torcida nacional. Norte e sul desse país, tu imensa na terra. Então vai com tudo, tem chance. Eu vou te falar, assim, eu fui um dos grandes críticos do Pedrinho, né, em diversos momentos. Só que também eu dou o braço a torcer quando o cara, assim, o Pedrinho ele conseguiu fazer, como eu falei aqui, o Pedrosa também disse isso acho que foi no SBT Esporte Rio. Cara, que de fato foi um ano do Vasco, onde o Vasco falou muito mais de campo e bola, bem ou mal, do que de ações fora do Vasco. É tentar blindar. E é isso. E assim, cara, o Pedrinho, Gente, o Pedrinho, ele botou os bens dele em jogo para tentar ajudar o Vasco de alguma forma. Não vai ajudar o Vasco de uma tarde pra noite. Entendeu? Então, assim, o Pedrinho vai para mais um ano de Vasco, onde o Vasco, no mandato do Pedrinho até agora, é um saldo positivo. E, cara, vier essa Copa do Brasil, pô, não sei nem o que vai acontecer. Não posso nem descrever pra vocês o que vai acontecer, mas vai ser um bagulho absurdo, um dinheiro colossal. Ir pra uma Libertadores também não tem nenhuma dimensão do que pode acontecer com o Vasco. Se perder, cara, assim, vai doer absurdamente, porque mais uma pro Corinthians. Só que, rapaziada, tem que entender o seguinte: há 6 meses... 6 meses não, vou botar um pouco mais pra trás, porque a Copa do Brasil demorou, né? Há 8 meses atrás, se você fala pro Vascaíno que o Vasco ia estar na Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, ia ter o segundo jogo, o Vasco com chance reais de ganhar, pô, todo mundo ia falar, pô, você tá maluco, pô. Porque não existe isso, cara. Então, tipo assim, você tem que entender que ganhar, pô, vai ser o Rio de Janeiro vai acabar. Perdeu, puto, só que o planejamento do Vasco já chegou no ápice se as coisas que erraram não por conta da Copa do Brasil, e as coisas que foram boas não vai ser boa por conta de um título. Porque já tá nesse padrão. Entendeu? Já tá nesse padrão. Inclusive, eu que sou assumidamente hater do Diniz, já falei, se for campeão, o meu pensamento sobre o Diniz ainda é o mesmo. Porém, o jogo de ontem, por exemplo, eu achei que eu ia elogiar ele 100%, elogiei, só que, repito, o Vasco teve muito próximo ontem no final do jogo de dar M na merda, porque ele não substitui. E assim, com todo respeito, você tem uns jogadores do Vasco que sustentaram, o Carambau estava esgotado. Ele só botou o Verratti no lugar do Nuno e botou um jogador que... Matheus França, base de vocês, né? Com todo respeito. Ainda bem que é contrato de 6 meses sem opção de compra. Porque é um jogador que entra em campo, ele é AVC, pô. Cara, eu acho que assim, o Diniz é muito 880, ele é muito teimoso, né? Então, assim, a questão do... Ele não sabe jogar com o regulamento debaixo do braço, então ele vai querer sempre ir no ataque. Às vezes no mata-mata tem que segurar um pouco, né? E não tem soluções, cara. O Diniz, pra mim, ele não tem soluções. Tipo assim, ele pega É o que eu falei aqui na terça-feira. Ele tem as ideias do Diniz são muito boas, só que ele não tem plano B. Ele acha que o Hugo Moura é o André. Sempre vai ter um André no Vasco. Que vai tirar um zagueiro e vai botar ele ali e vai fazer mesmo, mas não vai, cara. Então tem um plano. O plano B. Pode ver, as mesmas mexidas que ele fez contra o Corinthians, ele fez contra o Fluminense. Mesma coisa. São times diferentes, pô. Deu certo. E vai dar certo em algum momento. O Corinthians pode acabar com 2. Isso é inacreditável, Bruno. Desculpa, isso é inacreditável. E quando eu falo isso, não é nem um papo de. Porra, querendo tirar o mérito dos caras, não, que os jogadores não tem nada a ver com isso. Não, mas isso também é incompetência da porcada, né? Pelo amor de Deus. O Palmeiras foi eliminado 2 vezes pro Corinthians no ano. Eu não vou nem falar de dimensão pro Corinthians, que pode ser que. O time do Palmeiras bem superior. Se põe na conta dos Palmeiras. Se perder ano que vem vai ser debutante. É foda. É foda. Mas aí, cara, no geral isso. Porra, Vascaíno, não fico com medo de perder, não, cara. Porra, dane-se, pô. Porra, e se Botafogo vier me gastar, vai tomar. Cara. Agora. Marquinhos? A gastação é zoeira, né? Ninguém pode falar de mim. Mas gastaram quarta-feira, né? Agora eu vou te falar uma parada. Todo respeito. Vou pegar aqui rapidinho. Se vier. Se isso aqui, ó. Essa camisa aqui eu trouxe ela aqui que eu vou contar uma história dela. Inclusive, camisa da... Sai da época do Diego Alves, né? Alessandro, aquele grande goleiro ali. Deus me livre. Eu vou dar um recadinho. Se esse clube aqui for campeão no domingo, a maioria que tá me vendo aí não viu
me conhece com o Vasco campeão. Que o Vasco foi campeão há 14 anos atrás. Botafoguense, tricolor. Você, se eu for. Não tem muito o que falar. Botafoguense e tricolor que ficou me atazanando. Ah, não vai ter nem jogo contra o Botafogo. Ah, não vai ter nem jogo contra o Fluminense. Ah, não vai ter jogo contra o Corinthians. Se isso aqui for campeão, vocês me bloqueiam do WhatsApp. Porque eu vou mijar em todo mundo. Eu tenho a lista já, hein? Eu tenho a lista. Eu vou mijar na cara de vocês. E vou chamar um monte aqui pro programa do ano que vem pra gente mijar ao vivo na cabeça dos outros. E agora, Isis, eu quero falar uma parada. Cadê a camisa do Corinthians? Não tem. Isso é assunto delicado. Isso aí é assunto delicado. Não tem. Tu falou do Vasco, eu tenho que falar do Corinthians. Não, você não eu vai... espero que os corintianos façam a sua parte e levem esse título pra casa. Vocês vão ser tetracampeões da Copa do Brasil, né? E façam os cariocas felizes, né? Vocês vão ser muito bem recebidos aqui. Agora tu entrou na minha lista. Antes tu não tava, tu entrou na minha lista. Porque tu viu que eu não zoei nem 1% do que aconteceu ontem. Você não pode, você, senhor Pablo, você é o primeiro, tá? 90 Pablo fez até vídeo no Instagram. Como é que vai ser se o Vasco for campeão pra tentar zicar o Vasco? Nunca fez. O Vasco meteu 6-1 no São Paulo, o vídeo que ele gravou foi: será que a bola saiu do DVD? 6-1 no Santos. São Paulo não, no Santos. Então, Pablo, você é o primeiro. Mas você só posta campeão quando... Quem? Ai! Papo reto. E aqui, eu ia falar dessa camisa aqui. Essa camisa aqui é do Vasco 2012. Eu já contei. Cara, a camisa ficou muito mais bonita no vídeo, mano. Ela tá bem esgaçada, né? Porque essa camisa aqui já tem seus exatos 13 anos. Essa camisa aqui eu ganhei do meu pai, mano. Meu pai, ele me deu essa camisa aqui numa aposta. Já falei isso aqui várias vezes. Eu ganhei numa aposta naquele jogo do Vasco Universitário, onde o Vasco ele tomou abriu com o Diego Souza, tomou 2 gols, e aí o Vasco fez 5. Aí o Dedé fez uma partida colossal, e o Vasco foi lá e virou pra 5-2, onde o Dedé, se eu não me engano, fez 2 gols e uma assistência. Foi aí que o Dedé virou meu ídolo, né? Como os vascaínos já sabem e me gastam disso. E isso aqui, essa camisa tem uma meta que eu vou deixar registrada aqui, que eu quero torcer pra chegar no homem. Eu botei como meta isso aqui há uns 5 anos, que o Praz vai assinar essa camisa aqui, e eu vou enquadrar, porque a camisa é dele, tá? Não é Diogo Alves, Michel Alves, não, é dele. Né? E a única coisa que não pode sair dessa camisa é o número, né? Porque ela é imprensada na camisa. Então, Fernando Praz, se você estiver vendo isso aqui, vai ver esse cortezinho provavelmente, assinar, né? Vamos assinar, né? E pode ter um evento aí que você fique atento nas novidades do podcast UFC, que tem um jogador grande que vai pegar isso aqui também. Pode ser, vamos ver nessa metinha aí. Então, assim, se isso aqui for campeão, cara, eu juro pra você, é porque esse é o último ao vivo, né? Porque se não caísse no Natal e o Vasco fosse campeão, meu amigo. Então, assim, confio em Léo Jardim, Vegete, Rayan, PH, Thiago Mendes, Cauã Barros, todo mundo aí pra me ajudar nessa metinha, porque se for campeão... Rapaz, a minha... Ives, se for campeão, não, mas você deixa eu te falar, tá fudido. Eu vou contar pra vocês aqui que estão me assistindo o prognóstico do jogo. O negócio vai ser o seguinte. Vamos lá. O jogo começa, Vasco em cima, time do Corinthians desnorteado, André Ramalho contra. 1-0 Vasco. E aí é aquilo, né? O Corinthians sente. Quando o Corinthians sente... Cara, o time do Vasco, toque de bola, aquele tic-tac do Diniz ali pra cá, pra lá, pra cá, pra cá. Thiago Mendes ali junto ali ele manda a bola ali pro Rayan faz uma jogadaça. Andrés Gomes de cabeça, 2-0. Corinthians cresce no jogo com 2-0 e ele muda o esquema, por quê? A liderança vem aí. E com a liderança vem aí, o nosso querido Gustavo Henrique cobra junto com o Raniel e o time, vamos lá que dá pra virar. E aí ele começa naquele embalo, garro de falta, 2-1. E aí do 2-1... teve o gol do... Tava 2-0. E aí no 2-1 cresce tudo. Nisso que o 2-1 cresce, todo o torcedor corintiano começa a cantar mais alto. Oh, todo poderoso Timão. E aí empata com o Yuri aberto. E aí aos 47 do segundo tempo. Pedalada pra cá, pedalada pra lá. Paulo Henrique não aguentando, cai de bunda no chão. Thales Magno. 3-2 Corinthians. Campeão da Copa do Brasil. Aqui tem um bando de louco.
Banco, Portico. Rio de Janeiro para com a torcida corintiana. E a torcida do Vasco é grog, tomando no final, no lombo. E vai ser esse o prognóstico. O que vocês acham, Cara, se o corintianos e Vamos vascaínos? lá. Se o Vasco perdeu o título, Um gol do um gol Thales, do Thales Magno, toda de cueca na eu avenida. pago um almoço pra você no Espaço 100. Ah, pão almoço é coisa fraca. Aí, Marquinhos. Pô. Tu não queria pagar esse almoço pra tu? Anda de cueca ali na Avenida Andar de Pedro cueca Jorge. Não vai ganhar nada, parceiro. Não, mas vai ter um meme. Cara, tu acha que eu vou andar de cueca? Sabe essa é cadeia, né? Tá ligado? Nessa porra. Mentira. Faz aposta. Eu vou apostar. Eu vou apostar, ué. E se acontecer isso aí, eu pago o almoço lá. Não vai acontecer, porque o Thales é uma merda. Tem que andar daqui até a Dutra a pé. Cara, Mais de 5 km, porra. Não sou eu que vou fazer isso, não. Minha aposta eu já tenho. Aí é contigo. Se o Corinthians perder, tu vai andar daqui até a Dutra? Se o Corinthians perder? Não, é muito longe, porra. É foda, né? É foda, né? Pros outros é longe, né? Pra tu, achei que quando falou Dutra, achei que era viaduto. Cara, pior que eu sou fã do Yuri Alberto. Eu tô com medo. Ô, Bruno, enquanto ele pensa na dele ali, eu tô com medo, Bruno, de um corte que deu bom aqui lá no ano passado, reverbere contra mim, mano. Que eu defendo o Yuri Alberto. Cara, agora de cabeça assim não tem nenhuma. Cara, eu já falei, tá? Não Tipo dá assim, não, mano. Pra mim, pô, dá, pô. O Gustavo falou que se o Fluminense ganhasse, ele ia raspar, porque o Fluminense perdeu porque é uma merda. Mas eu tenho, mano, eu já falei, se o Vasco for campeão, eu vou fazer uma... Marquinhos, vem aqui pra Tatuagem? registrar, né? Se o Vasco for campeão, eu não tenho nada, né? Não tenho nada. Nem eu zero. tenho. Se o Vasco for campeão, obviamente, eu acho que é até padrão, não é nem um bagulho de louco, mas eu vou fazer uma tatuagem do Vasco. E eu tava pensando na parada de maluco, mas eu não vou... aí eu queria questão de repente, entendeu? Se o Vasco for campeão, eu queria fazer uma do Podcrebs, mano, que vai marcar. Só que tem que ser parceria, mano. Tem que ver um tatuador pra fazer uma parceria. Que eu não vou pagar duas, não. É duro. Tem muito planejamento pro ano que vem que a gente vai ter que fazer os investimentos. De repente, o tatuador aí queira fazer... Você, tatuador, hein? Queira fazer essa maluquice, a gente vai conteúdo aí pra tatuar aqui, ó. Aqui é duro, né? Não sei se aqui é bom, um lugar bom. Eu não tenho noção nenhuma de tatuagem, mano. Podcrebs FC. Vai lançar mesmo? Eu ia lançar tatuagem quando a gente chegasse a 10 mil inscritos. Mas, pô, não sei se... Acho que vai demorar. E o Rodrigo também é peidão. Bruno, me diga um tatuador. Gustavo Zica. Vou tentar uma perguntinha. Gustavo Zica. Marquinhos, eu vou tentar uma pergunta, Marquinhos. Vou tentar. No podcast, pra gente gravar um conteúdo lá e tentar fazer esse bagulho do Podcrebs. Mas eu vou fazer no Podcrebs FC. Vou fazer aquele logo ali que vocês estão vendo ali, ó. Vocês de casa estão vendo. Esse logo aqui. Eternidade. Vai ficar marcado na minha vida. Primeiro título do Vasco. Não graças ao Podcrebs FC, né? Mas eu estava no Podcrebs FC. Então, é o começo. Bruno, me indica então no WhatsApp lá, me indica o nome de alguém lá. O do Vasco eu vou fazer por conta própria, tá? Fazer de loucão mesmo. Do Podcrebs seria um conteúdo interessante. Vou tentar meter essa aí, Marquinhos. Tentar meter essa daí. E a tua, meu irmão? Pô, cara. Lembrando que a do Podcrebs é um sonho, tá? Não Pagar um almoço ali no faixa 100, no espaço ali. Cara, tu chamou de faixa 100 mesmo? Espaço 100. É o que você falou? Espaço 100. Se o Corinthians for campeão... Tem que pagar um almoço pra você. Tá, se o Vasco for campeão, então tu vai pagar o almoço, é isso? É. É isso. vou comer a conta de otários. Flávio é meu tatuador, só bora. Tu tem tatuagem? Eu nunca percebi que tinha tatuagem, não. Vou fazer a do Mengão. Não ganhou nada? Não ganhou nada é foda. Não ganhou nada é foda. Ganhou nada é duro. Cara, Carioca, Supercopa, Brasil. Já deu uma boa resenhazinha aqui, cara. Já vai dar 8 horas daqui a pouco. 8 horas não, já vai dar 11 horas daqui a pouco. Cara, eu queria dar um recadinho, depois pedir pra eles falar também. Agradecer, a gente se despedindo aqui do Podcrebs FC. Agradecer a presença de todo mundo aqui em mais um episódio, né? Mas não a despedida que eu costumo fazer, né? Agradecer de fato por mais um ano aí que a gente tá... Pô, loucura isso aqui. Mais um ano aí que a gente conseguiu finalizar o podcast. É o teu primeiro ano aqui, é a primeira vez que você tá finalizando o podcast com a gente, né? E assim, agradecer, cara, foram muitas e muitas conquistas aqui em mais um ano. De fato, 2026 a gente vai chegar muito bem. A gente não pode falar muita coisa, porque senão não faz o menor sentido você ter planejamentos para um ano que vem. O que eu posso dizer para vocês ano que vem é que, assim, primeiro a gente só é o que é devido
Nosso foco é viver disso aqui, o foco é trabalhar com isso. Então, a gente pede que vocês sempre estejam dando like, sempre compartilhando, curtindo, comentando. A gente está sempre aberto a opiniões alheias. Aqui ninguém é dono da verdade, ninguém sabe mais que ninguém. E o que a gente pode prometer para vocês é muito trabalho, muito estudo. E 2026, cara, é ano de grandes coberturas. O que eu posso dizer para vocês é isso. Vem novidade boa por aí. E não acabou não, tá? Não é A gente só falando de futebol, 20, vocês a gente tá falando de sabem. 2026, mas não acabou 2025 ainda 2025 não. Vem Tem, coisa ó, nova. Tem coisa ainda. Mas 2026 você pode ter certeza que o bagulho vai ficar doido. Que Esse aqui é o último programa ao vivo de 2025, mas Vem vai coisa ter boa. conteúdo no YouTube e Instagram também. A gente não acabou 2025 ainda não. É porque esse aqui é o último ao vivo, porque terça-feira que vem, quinta-feira que vem é 25 e Na outra já é janeiro. na outra já é janeiro, dia 1º. E a gente vai ver também como é que vai funcionar. Então, assim, acabou o ao vivo aqui, mas vai ter conteúdo pra galera aqui no YouTube, no Instagram também. E é de fato agradecer, cara, por mais um ano do Podcrebs, ter se tornado o que se tornou. A gente fez coberturas, a gente cobriu jogos, a gente fez transmissão de jogos do Brasil aqui no estúdio, a gente fez remotamente o do Flamengo e Racing no jogo de volta, a gente fez Botafogo e Flamengo, juntamente com o podcast Garagem e a Time Web também. Então, assim, realizamos muitas coisas. Em 2026 a gente vai pegar tudo que a gente realizou em 2025, aprimorar em 2026 e vir as coisas novas para 2026. Igual a gente fez, por exemplo, com o Mac, que já anunciamos aqui que vamos estar no Mac novamente. E vamos estar em eventos também que vocês vão acompanhar a gente nas redes sociais, que a gente vai estar presente. Então, cara, é agradecer. Ano que vem, ano de Copa do Mundo. É ano importante, já começa a pegar fogo em janeiro. Então é agradecer a todo mundo que tá com a gente aqui. Crescemos, nosso público, o Brunão também chegou aí com a gente esse ano, somou muito com a gente, né? Então a galera que veio aí, espero vocês no ano que vem, né? Ótimas festas para vocês, um Feliz Natal, um ótimo ano novo, que viremos um ano muito melhor do Podcrebs FC pro ano que vem, e com grandes mudanças, com grandes upgrades, né, também. Não, com certeza. Vamos ver com tudo. E mais uma vez, muito obrigado. Marquinhos aí, fenomenal também, sempre por trás das câmeras. Isso aqui é dele, né? Então, sempre ajudando a gente aí. A Poli também tá aqui, atrás aqui. Tá Tem a sempre com a galera gente aí do também. Fora, Tem o Fora das Quatro tem o que, Muzi cara, lá. o Fora, inclusive, Parceiro. isso é uma parada que eu queria falar mesmo. O Fora é muito importante pra gente. Eu acho que a gente também soma muito pra eles também, mas o Pablo falou isso aqui na terça-feira. Muito importante essa aliança que a gente fez, que a gente cobriu eventos juntos. Quando a gente não consegue ir pro Maracanã ou pro outro estádio, faz collab, a gente consegue ter sempre essa união. Então, muito importante também o Pablinho lá com a gente, o Gugu também tá com a gente. Então, muito importante, o 2026 vai se renovar, como sempre. E muito obrigado. Mais conteúdos vão surgir. Não se preocupem que não vai ter episódio semana passada. Vai ter conteúdo, cortes vão sair disso aqui lá também. E o último recadinho. Tem mistério, né? Que vença. Que vença o gigante. Que vença o gigante. Tu viu que até tremeu. Falei de nome de gigante, tremeu. Então, muito obrigado pela presença de cada um de vocês e suas considerações finais. Muito obrigado aí. Isso aí. Até a próxima. Fala aí. Não, você que quer patrocinar a gente, entre em contato. Perfeito, não cara. fica com vergonha, não, entendeu? Até porque a gente tem telespectador do norte, do nordeste, do sudeste, do sul do Brasil. A internet ela alcança a gente até de fora, né? Sim. E a gente tá aberto aí, manda mensagem pra gente lá no nosso Instagram, né? @podcrebsfc, você então siga o nosso Instagram, né? Inclusive, o que eu quero falar é exatamente isso. Os nossos patrocinadores, cara, muito obrigado quem colaborou com a gente aí. A Pizzas, Alpa Bolas. E o Dari aí? Podcast Pô, vou deixou forte ainda. Dari é criado comigo lá em Belfort Roxo, mandar um abraço. Joinville? Também sabe muito. Ele agora tá morando lá em Joinville. Parabéns pelo podcast, em especial meu amigo Ives. Queria mandar um abraço pro Dari aí, entendeu? Pô, grande Dari é abraço, fechamento, brigadão aí pelo superchat aí. Tá torcendo pra quem aí O Dari- em Santa Catarina, hein? Tem que ter um time que tu gostou. Pô, não sei se ele tá aí. Cara, o Joinville, acho que é a 4ª divisão, né? Agora o Barra tá numa crescente. Eu acho que lá ele é Chape. Domingo é Vasco. Domingo é Vasco. Jean, tamo junto. Jean. Eu acho que é o Jean, eu não tenho certeza. Não vou nem falar, porque eu não sei se é. Eu acho que ele teve aqui recentemente. Eu acho que é ele. Que é Vasco também, eu acho que é ele. Mas não vou cravar, porque pode ser que não seja e fique incômodo. Mas muito obrigado, cara. Aos patrocinadores, a Pizzas, que tá com a gente aí há muito tempo. Inclusive, saiu um vídeo lá da gente fazendo um Tá aí. desafiozinho lá.
Dá um confere lá. Alpa Bolas também tá com a gente aí. Tem Barra Doce agora que tá Doce chegando. também tá com a gente. Então, todo mundo que fez parte desse projeto 2026, estamos junto. Vem coisa boa vem aí. coisa boa nova. pra Vai lá, gente. Joinville, Tem Esporte mistério. Clube. Tem mistério. Então, minha rapaziada, muito obrigado. Esse foi mais. Hoje só faltou o Batman. Pô, no último. Cara, olha que vagabundo é o Batman, cara. No último episódio do ano ele não aparece. Esse é um vagabundo, cara. E, Brunão, falou o comentário aí dos campeonatos, cara. Pra quem não sabe, né? O Bruno fez com a gente lá no Criarte o do Mortal Kombat. E aí começou a grande parceria com o Brunão, que de vez em quando cola aqui. Né? Ano que vem, tamo junto também, Brunão. Copa do Mundo. Vai estar com a gente aí, com certeza. E muito obrigado. Vai ter muita coisa em 2026. Pode cobrar isso aqui pra gente. Joinville é o time do campo. Joinville, o time do campo é horrível, mas o futsal Do Joinville é top mesmo. Papo Os reto. principais da Liga Nacional, né? Que teve agora a final Corinthians e Jaraguá do Sul, né? LNF. Então, meu amigo Ives. E também é uma espero- cidade O quê? ótima de se viver, IDH altíssimo, qualidade de vida, Toma, infraestrutura. informação, né, cara? É igual aqui no Rio de Janeiro, né? Top, maravilhoso, Aqui Baixada é o DH Fluminense. aqui é gigantesco, mas aqui DH É aqui bem- é bom. igual Belfort Roxo, onde a gente é criada, cidade do Opa, amor. Cidade tranquila demais. Então, meu amigo, espero você ano que vem, 2026, né? que vem, Tamo tudo, junto tudo. aqui. Então. A gente vai se encontrar Pra ainda cima. esse ano, né? Eu tô falando isso Ai, aqui tem, por mais... tem alguns eventos Eu aí tô que estão falando isso chegando. daqui né? mais de fazendo sala aqui mesmo pra encerrar o programa, mas ano que vem tamo junto. A partir de janeiro já, pegando fogo. Tamo junto. Um grande abraço pra vocês. Conteúdo Podcrebs FC, Ives Braia 26, Diego.Augusto. Lembrando que Podcast, galera. Ives Braia vai botar no Instagram só tem o meu, diferente. É único. É Isso aí. único. Tamo junto. Um grande abraço. É nóis. Valeu! Ganhar é nossa chance, nunca desistir da bola. Vamos gritar bem alto com a força de um leão. A torcida tá vibrando, é pura paixão. Podcast, futebol clube, lutar até o fim. Podcast, futebol clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos, no gramado a brilhar. Podcast, futebol clube, lutar até o fim. Podcast, futebol clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via.